Aí o Mickey Mouse virou simplesmente o que a gente conhece hoje, cara. É tipo o maior personagem da história, né? Não existe um personagem tão grandioso quanto o Mickey Mouse. Eu dublei o Mickey por 2 anos. Que legal, cara. Puta, jura isso? Coisa bem, então... Hoje é o Briggs, né? É o Briggs, é. Porra, cara, que sensacional. Eu não sabia que isso ia dublado. Eu juro que eu não sabia que isso ia dublado dele. E ele fala pouco, né? O Mickey... Fala pouco, cara. Fala pouco. Fala bem pouco, ele. Não, mas é demais, cara. Puta, nossa, isso aí... Nossa, eu fui o Mickey, né, cara? Você pode mandar... Eu estou aqui batendo papo com o Mickey, entendeu? Pô, de uma certa forma. Não é? Tô batendo papo com o Mickey. Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Studios. E sempre lembrando, por favor, para você dar o seu like, compartilha, se inscreva, se torne membro. Mas faz isso agora, por favor, que eu tenho certeza que se você deixar para depois, você vai esquecer. E durante o nosso papo aqui, deixe seu comentário, que a sua opinião é muito importante pra gente. Como eu falo sempre, haters, vocês são bem-vindos, mas peguem leve para evitar de bloco, essa coisa desagradável, né? Então, meus amigos, a fera de hoje é meu querido Maurício Nunes. Pô, prazerzaço. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado por ter vindo, cara. Eu que agradeço demais pelo convite, de verdade. Pô, eu me lembro que minha mulher comprou um livro seu, agora que eu, né... Que é o Sexo Cinema, né? E Dois Copos Fumegantes. Comprou, cara. Foi muito interessante, porque ela comprou, eu lembro que ela mandou uma mensagem falando do livro e tal, que tinha adorado e tal. E aí ela falou, meu esposo tá aí. Quando ela falou, eu falei, caramba, eu conheço o Niso, né? Falei, quer dizer, conheci agora, tive o prazer de conhecer agora. Mas sabia, evidentemente, quem era, né? Até porque o livro anterior, coincidentemente, eram crônicas e tal, e na capa eu coloquei alguns, entre aspas, heróis, né? Os meus heróis, e tava o Chico, tava o teu pai, e tem um texto no livro que até bombou muito na época na internet, que era um texto que eu fiz pra ele. Eu lembro, esse é um livro menor. É um livro menor, livro brochura tal, pequeno, e aí tem, na capa tem o Woody Allen. Cara, eu lembro, esse eu lembro também, lembra que eu comentei agora contigo? Então é esse aí. Uma caixa com uma capa vermelha. Na verdade, puta, cara, ela é meio, diria, marrom. Não sei bem. Por que são muito... Não, porque o vermelho, talvez, porque eles estão todos de jardineira. E aí a jardineira é vermelha. A capa não, mas os personagens. Então você tem lá tá o Woody Allen, tá o Maurício de Souza, tá o Chico Anísio, o Ozzy Osbourne, o Bruce Springsteen. Tem um monte de cara. E aí, porque é fragmentos realmente de construção, eu tô no centro, com a cabeça aberta e tal, e eles meio que trabalhando pra colocar coisa dentro da minha cabeça. Então foi bem legal a sacada do Daniel Ivanascas, o cara que fez. Eu não li nenhum dos dois. Puta, cara, o Sexo e Cinema, eu acho que você perdeu. Cara, eu vou ler que eu ando muito preguiçoso pra ler. Você não tem fase também que você lê mais? Cara, eu sou viciado em leitura. Acho que isso é muito bom. Eu sempre fui muito viciado. O que me atrapalha hoje é o maldito celular. Isso realmente... o celular é uma praga, É uma praga, porque assim, perco muito... Assim, é muito fácil eu perder a atenção em alguma coisa. Então eu tô ligado num livro, aí aparece uma música ou uma frase. Aí eu quero caçar no celular. Enquanto você caça, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp. Isso, aí você vai começar, aí vai pra Instagram. Puta, é um saco. Melhor era antigamente, quando eu sempre fui viciado em livro, e eu gostava muito de bibliotecas públicas, porque eu alugava, né? Pegava na biblioteca livro e era uma delícia, cara, que eu catava tipo 3 livros e você só poderia, evidentemente, pegar outros quando você devolvia esses. Então, cara, naquela pressa, aquela ansiedade, eu devorava aqueles livros para levar na biblioteca e pegar mais. Então, nada melhor que o prazo, né? Pra você. Exato. Eu tinha um prazo para ler e falava assim, você tem que ler. Mas eu sempre fui muito, cara, assim, muito fã mesmo, assim, de literatura. Eu sempre gostei bastante. Ainda gosto, mas é o que eu falei. Hoje, o celular realmente atrapalha. Com certeza. Maurício, você, como eu, é um Disney maníaco. Aliás, eu acho que o último livro que eu li, cara, foi a biografia do Disney, do Neil Graeber. Triunfo da Imaginação. Triunfo da Imaginação. Nossa, é demais. É demais. Adorei. Esse livro ainda tem uma piadinha boa que a gente brinca. Quando eu fui lançar o meu, o primeiro programa que eu fui foi o Pânico, né? Que, foi um sucesso, tal. Graças a Deus, eles repetiram várias vezes a entrevista. Foi muito bom. Eu devo muito ao pessoal do Pânico. E o Emílio brincou que o Emílio também é muito fã. Eu não sabia disso. Fãzaço. Não tem cara, né? Fãzaço. E aí ele tinha lido. E aí ele falou assim, Maurício, mas na boa, cara, aquele livro é muito grande, bicho. Cansa. Eu ainda brinquei, porque eu falei que aquele livro fazer supino, né? Eu falei, aquele livro você faz supino. Porque são 1000 páginas, se eu não me engano. O do Neil, né? O do Neil. Isso aqui, ó. Não é maior, é muito grande, cara. Aquele livro é muito grande, são 1000 páginas. Ele é um livrão mesmo, assim. E aí eu até falei, cara, por isso que me deu mais ainda a vontade de escrever um livro sobre o Walt Disney, exatamente nesse sentido, de falar, tinha muita coisa ali,
Não que seria desnecessária, tá? Mas, enfim, a galera que quer conhecer a história do cara mesmo, tinha coisa que não precisava saber que tava ali, que você fala assim, mais pra... É tipo série, né? Você fala, você podia fazer um filme em 2 horas, os caras fazem série em 10. Então tem um monte de coisa ali que você fala, tá, amigão, puta barrigão, né? Tá ali, não precisava ter. Então eu acho que o do Neil tem um pouco disso. O meu ele é um pouco mais dinâmico. Deixa eu ver o seu aqui, peraí. Tá na mão, Árvore dos Sonhos. Linda capa, hein? É bonita, cara. Ó, é bonita. Espetáculo, hein? Parabéns, cara. Aí, vou retomar agora, você vê, o último livro que eu... Você vai gostar. É um do Disney, agora o próximo vai ser um do Disney também. Esse livro você vai gostar muito, cara. Assim, é até interessante, porque o prefácio dele, né? Até atrás tem um trechinho, mas o prefácio do livro, quem fez foi a Kay Malins. Que pra mim foi um orgulho imenso, porque a Kay Malins, quem é? Ela é a fundadora do Museu Disney e diretora-geral do museu e foi amiga pessoal do Walt Disney. Então, cara, foi fantástico assim, né? Porque eu tive relação de amizade e tal com uma pessoa que conheceu o cara. E ela me apresentou a mãe dela quando eu estive lá, que é a Inês. A Inês quase foi sócia do Walt Disney. Então, assim, cara, uma senhora de 92 anos que ela parece que tem 70, cara, sabe? A mulher inteiraça. Tanto que o dia que eu tava na casa delas, ela ia sair à noite para um encontro. Um possível namoradinho. Date. Um date. Com 92 anos, ela tava no date. A véia é pegadora, então. Pegadora. E, cara, é a coisa mais fofa. Ela falando dele. Pô, puta, bicho, assim, juro, cara. Era de emocionar, porque ela começava a falar do Disney e chorava, cara. Mas chorava muito. Cara. Parece que o cara morreu ontem, entendeu? Tem uma paixão absurda, assim. O Disney é desses caras, assim, que fazem realmente a diferença, Faz, né? cara. E assim, e é daquele material que cai na terra, tipo, sei lá, bicho, de 30 em 30 anos, 40 em 40 anos, que você fala assim, porque era um cara realmente especial. Tem gente que fala muito assim, mas é porque você é fã, o jeito que você fala parece que o cara era perfeito. Evidente que o cara não era perfeito. Não, você lê na biografia do Neil, por exemplo, que é um cara... Evidente que ele não é perfeito, mas você fala assim, bicho, mas eu não tô preocupado com a questão, mas o ego do cara é muito grande. Pô, quem não tem um ego grande na altura e no peso do cara? Eu sei que eu sou filho de gênio e de um cara que pegou uma abrangência absurda de fãs, não tem como segurar o ego, cara. Sim. As pessoas vivem num mundo, esses caras, eles vivem num mundo diferente. E não é nem aqui fazendo, pelo amor de Deus, média, porque como eu já falei até no livro, eu já tinha colocado, cara, pra mim o Chico é um desses caras. Não, desse material, porque você fala Desde assim... que aparece 100 anos, você falou 40, aí eu acho que é mais. Porque eu sempre brinco quando os caras falam, pô, o Chico pra mim é o maior humorista do mundo, tal, eu falo, eu também acho, mas eu vou um pouco além, pra mim ele é o maior ator do mundo. Que eu falo, cara, o Chico era assustador. Os 209 personagens ali, você fala, ele se transformava de uma maneira que trabalho de ator, assim... Não era? Fantástico. Absurdo, voz, corpo, tudo. Então você fala, cara, é muito impressionante aquilo, né? E eu acho que eu vi vocês comentando uma vez, e eu assino embaixo, se o Chico tivesse nascido ou morado, sei lá, num país aí de primeiro mundo, principalmente nos Estados Unidos, cara, seria uma lenda, assim... Mas absoluta, né, cara? Não Chaplin. precisava. Bastasse um país de língua espanhola. Se ele nascesse no México, no Uruguai, enfim, ele teria ganho o mundo. Porque aqui, né, com certeza. Às vezes é meio triste que você fala assim, poxa, tem muita gente que não... Por isso que é legal, né? Quando você fala de um livro como esse, é interessante para você manter a imagem do cara, obviamente, porque muita gente não faz ideia de quem é o Disney. O cara conhece a Disney. Sim. Ele não conhece o Disney. Tem gente que não sabe nem que existe um cara... Por incrível que pareça, você fala, é impossível que tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe. Imagina. O cara conhece a Disney. Exatamente. O Disney ele não faz ideia. Então eu falei, pô, é legal você preservar essa imagem. E mais interessante ainda, preservar esses caras também do Brasil. Por que não? Você fala, porra, cara, o Chico... Você pega uma molecada hoje de 10, 20, 30... Não tem sabe gente de 30 anos que não sabe quem é. Não sabe quem é. Tanto que eu tava comentando esses dias do Maurício, que é outro cara que eu sou apaixonado, Maurício de Souza, que é muito bacana, fez o prefácio do meu livro sobre o Play Center, sempre divulga meus livros, eu lanço o livro, ele é o primeiro a fazer vídeo lá no Instagram dele, é um cara, um doce, cara. Maurício é outro desses caras. Um doce, exatamente. Outro desses caras, você fala... E também, você fala assim, pô, Mauricião se parte agora. Você fala assim, bicho, daqui a 10, 15 anos, se não fizer um trabalho legal em cima disso, as pessoas também não vão nem saber quem é, vão saber quem é a Mônica, quem é o Cebolinha. O interessante é que ele tá aí, tá ativo, tá vivo, então as pessoas sabem, né? Essa geração que tá vindo aí conhece, ainda mais que ele é um cara extremamente ativo, né? Principalmente nessas feiras de livro, então ele sempre tá presente e dá autógrafo, foto. Mas são caras, assim, especiais e que o Brasil, infelizmente... tem esse vício de apagar, de esquecer. O Brasil não tem memória. Isso aí é um país sem memória. Você vai no Museu do Rádio e TV dos Estados Unidos, tem tudo. Sim. Tudo. Aqui não tem nada. Aqui o MIS fez recentemente, o MIS fez os 100 anos de rádio. E eu que escrevi tudo que você via lá, fui eu que escrevi.
Então o projeto não era meu, mas eu fui o escritor do projeto. Então todas as placas, os cenários. Então eu fiz um estudo absurdo, dá para escrever um livro sobre o rádio, né? Cara, era interessante a quantidade de gente que eu coloquei ali e que era de uma importância assim estratosférica e ninguém sabia quem era. O próprio Ari Barroso, que eu cito na biografia do Disney, por causa da Aquarela do Brasil, muita gente mas não faz ideia de quem é. E você fala assim, meu Deus do céu, como pode um país sem nenhuma memória, triste. sem nenhuma lembrança, nada? Mazzaropi tem gente que não sabe quem é. Você fala, como? Imagina, um monte de gente sabe É o nosso Chaplin. Você fala assim, simplesmente é o nosso Chaplin. Só quem realmente gosta de humor, quem é do ramo, quem acompanha a cultura, sabe. Cinema, exatamente. Mas fora isso, não. Mas vem cá, como é que começou o teu lance aí com a Disney? Então, na verdade, com o Disney. Com o Disney. O negócio foi o seguinte, o Niso. Cara, meu pai, apesar dele não ter tempo pra ler, ele trabalhava muito, tanto que morreu muito jovem. Meu pai morreu muito cedo. E era um cara que, ele tinha muito trabalho, trabalhava todos os dias, não tinha tempo de ler, mas ele adorava que os filhos lessem. Então ele sempre nos alimentou de muitos livros, revistas, gibis, um monte de coisa. E na minha época, sou de 71, então assim, o Disney, obviamente, ainda estava no auge, né? O Disney por causa dos programas. Você tinha o Clube do Mickey, que passava, se eu não me engano, no SBT, não vou lembrar agora em qual era a emissora, mas passava. Então ainda era uma coisa muito ativa. E os livros, fora os gibis da editora Abril, você tinha uns livros com a história. E eu tinha um, cara, que eu nunca esqueci, que era... eu tenho até hoje, pra falar a verdade, tá em casa guardado, é um livro que deve ter aí os seus 40 e poucos anos, e ele era os mundos de Walt Disney. Então tinha o mundo da natureza, o mundo da fantasia, 4 livrões, assim. E eu lia aquilo, eu devorava, e eu ficava apaixonado, assim, pela obra do cara, porque eu conhecia os desenhos e acabei conhecendo quem era o sujeito por trás dos desenhos, graças a esses livros. E aí fiquei encantado naquilo. Com o tempo, evidentemente, o tempo foi passando e tal, e eu fui me aprimorando nessas questões, principalmente da animação, que sempre foi uma coisa que me interessou muito, então eu começava a estudar esse tipo de coisa, e a figura desse homem. Então, como é que surgiu a Disneyland? Eu quero saber, como é que surgiu isso? Como é que surgiu aquilo? Até o momento que eu falei, cara, eu acho que eu tenho um material vasto sobre esse cara, quem sabe um dia eu faço um livro sobre ele. O que seria o meu primeiro livro acabou sendo o meu 8º. É o meu 8º livro, né? Meu primeiro livro eu lancei há 15 anos atrás, é o Sob a Luz do Sinistar, um livro sobre cinema, porque eu acabei dando tempo para conhecer mais ainda sobre esse cara. E como eu já estava um pouco maior e já tinha um pouco mais de grana, porque eu sempre fui de uma família muito humilde, então não conhecia a Disney, não conhecia nada disso. Trabalhando, eu falei, agora beleza, sozinho eu consigo ir nesses lugares. Então eu fui conhecer todas as Disney, depois eu fui visitar onde esse cara nasceu, eu quero saber, Chicago, eu quero conhecer Chicago, eu quero ir lá pra casa dele, quero ir pra outro lugar, onde que é Marceline, quero conhecer. Isso que eu ia te perguntar, ele nasceu em Chicago? Nasceu em Chicago. E Marceline é no Kansas? Marceline fica no Missouri. No Missouri. É que ele foi pro Kansas também, mas depois de Marceline, né? Então assim, ele nasceu em Chicago, com 4 aninhos, eles se mandaram pro Missouri, pra fazenda Disney, né, lá em Marceline, porque era uma cidade extremamente perigosa, Chicago, muito perigosa. E o pai dele era um homem muito rígido, era uma família difícil, né? Muito severo, bem conservadores. Bem conservador. Então, assim, imagina um homem que não bebe, que não fuma, né? Que tem uma família, uma mulher, 5 filhos, para morar em Chicago, dominada ali, entendeu? Pela máfia. A máfia naquela época era... O cara simplesmente vazou. E eu fui, né? Como eu te falei, para conhecer a casa. Realmente era uma região bem afastada, tal. Então, assim, era mais perigoso. Então, ele simplesmente foi para Marceline e o Disney passou a infância em Marceline, dos 4 aos 9 anos. Então, as primeiras vezes do Walt Disney foram todas em Marceline. Então, primeira vez que ele leu um livro, Marceline. Primeira vez que ele foi no cinema, Marceline. Primeira peça de teatro, Marceline. Então ele teve uma paixão imensa por essa cidade e ele falou até o fim da vida que Marceline era a cidade dele. Por isso que muita gente confunde e acha que ele nasceu lá. Tanto que a Main Street da Disney, que é aquela rua, é Marceline. É Marceline, exatamente, né? Isso. Quando eu fui para Marceline, né, eu fui conhecer evidentemente a Main Street, até porque a cidade é minúscula. E aí ela, né, a Kay, que foi junto comigo e tal, ela falou, você reconhece isso aqui? Eu falei, claro, das Disneys, né? Aí ela falou assim, então, ele era realmente um cara apaixonado por isso, e é interessante porque ela, por exemplo, quando o conheceu, o Disney já tinha ali os seus 52 anos, porque ele já era bem famoso, e ele foi convidado para inaugurar a piscina pública da cidade que levaria o nome dele. E ele foi, porque ele sempre, como o trem evidentemente passava por ali, ele sempre parava em Marceline. Então, indo de Chicago para Los Angeles, ele parava lá e ele ia conhecer, ia rever os amigos, enfim, rever a cidade. Quando ele foi lá nessa vez aí, ele foi com a esposa. E aí ele precisava ficar em algum lugar, óbvio. E não tem hotel. Marceline é uma cidade muito pequena, então não tem hotel. Então os pais da Kay
que eu tive o prazer de conhecer, como eu te falei, a mãe dela, tal, a Inês, era a única casa da cidade que tinha ar-condicionado. Então eles levaram a família Disney para ficar lá. E aí a família do Disney ficou hospedada na casa deles, acabou tendo esse elo de ligação enorme entre eles, ficaram amigos a vida inteira, e a Kay, que era uma menina, né, acabou, mesmo mais velha, com seus 18, 19 anos, com uma amizade de frequentar a casa. Ela andava no Lilibelle, né? Ela tem foto na Lilibelle, que era o trem que o Walt Disney tinha em casa. Ela tem foto e fala assim, Disney cara... era apaixonado por trem, né? Por trem. Tanto que o museu, Onísio, é muito interessante. O museu que ela fundou, que é o primeiro museu Disney do mundo... Onde depois, em Marceline. Exatamente na estação de trem. Olha só. A estação de trem foi desativada, eles transformaram a estação de trem no museu do Disney. Então, o primeiro museu Disney é lá, e depois a família inaugurou o de São Francisco, que eu fui conhecer também, que é o do Walt Disney Family Museum, né? Que é outro. O dela é o Hometown, que são 2 museus, então ela tem... Só que ela tem um material também muito vasto, né? Foi o primeiro, porque a Ruth Disney, a irmã caçula da família, foi muito amiga dela. Amigas mesmo, as duas, assim, né? Porque de uma frequentar a casa da outra, viajar, etc e tal. E quando o Disney faleceu, a Ruth falou para ela que as coisas dele, todas as coisas, ela ia doar para a Kay, desde que a Kay fizesse um museu. E a Kay falou, claro que eu vou fazer. Então, assim, aí acabaram fazendo um museu, tal, que é bem interessante. Essa cidade, cara, é fantástica, porque a escola chama-se Escola Walt Disney, a piscina é a piscina Walt Disney, o correio da cidade é o nome do correio Walt Disney, tinha até o selo comemorativo do Walt Disney. Então, assim, porra, é bem interessante, cara. Até uma curiosidade, eu falei do selo, porque o selo, olha que interessante isso, nos Estados Unidos, para você fazer um selo comemorativo, ele só pode ocorrer 10 anos após a morte. Sei. Então o Elvis, por exemplo, foi só 10 anos depois. O Walt Disney, até nisso, ele foi uma exceção. Ele é o único da história americana que em 2 anos eles fizeram o selo. Assim que ele morreu, 2 anos depois eles lançaram o selo comemorativo e tal. Porque, cara, a morte desse cara chocou o planeta, né? Imagina, então, ele morreu cedo, né? Morreu cedo, cara. Morreu cedo. Cedo, assim, morreu 65 anos. Não, muito cedo. E assim, os projetos que ele tinha, né, cara? Era muita coisa. Epcot é o projeto dele, né? Projeto gigantesco e detalhe. Epcot não era um parque, né? O Epcot virou um parque, inaugurou em 80. Era o quê? O Epcot era uma cidade. A ideia do Walt Disney era uma cidade. Fazer a cidade do futuro. Cidade do ele futuro. Tinha essa coisa com o futuro, né? Cara, ele era muito... Assim, o Walt Disney era um cara muito tecnológico, sempre à frente. Era um cara muito, muito ligado em tecnologia. Ele gostava muito de urbanismo, então assim, andava com vários livros do tema, estudava, era um cara muito aficionado nisso, entendeu? E assim, a ideia inicial dele, quando ele comprou os terrenos ali em Orlando, não era para fazer parque. A ideia era exatamente para fazer o Epcot, que era uma comunidade para 20 mil pessoas a princípio, né? Então era uma cidade que ele faria ali. Tanto que quando a Disney conseguiu o famoso, que agora deu problema por causa do DeSantis, que eles estão nessa briga, né? Que o governador da Califórnia acabou caguetando, entre aspas, que a Disney esse tempo todo tá lá porque não paga imposto, tem uma cidade que a cidade praticamente é deles, e é deles. Quem já foi para lá sabe que a cidade é da Disney, né? Então assim, e aí, se você for ver a história, quando o Walt Disney conseguiu isso, que de fato ele conseguiu todos os benefícios de ter uma cidade própria, é porque a proposta era essa. Eu estou comprando pântanos e vou construir uma cidade futuro aqui. Beleza, pô, todo mundo. O governador da Flórida foi o primeiro a apoiar a história. Tanto que o Orlando só é Orlando por causa dele. Porque é uma cidade do interior americana típica. Exatamente. Uma cidade americana rodeada por brejo. Exatamente. Né? Verdade seja dita. Veio Disney, veio Universal, veio tudo, né? Depois que eles fizeram, porque a ideia, o plano era esse, né? Era o projeto X, né? Porque o plano era esse aí. Quando o Disney veio a falecer, o irmão dele, o Roy, que sempre o acompanhou a vida inteira, que era o anjo da guarda do Walt Disney, foi o responsável para dar continuidade na história. E aí, o que ele fez? Bom, já que eu vou dar continuidade, eu vou fazer o que eu já sei, porque eu acompanhei, né, todo o processo do meu irmão construir Disneyland, e vamos construir um novo Magic Kingdom em Orlando. E foi o que ele fez. Durante 5 anos, trabalhou feito um louco e inaugurou em 71, né, o Magic Kingdom, né, o que todo mundo conhece. Era Disney World, né? Era Disney World. Na verdade, era interessante isso, né, porque era Disney World e o próprio Roy que mudou o nome para Walt Disney World, que era uma homenagem para o irmão, né? Porque ele sempre teve... Porque é interessante, né, o lado ruim do Walt Disney, falar assim, que tinha essa coisa do ego. Quando eles montaram a empresa, primeiro era Disney Brothers. Sim, isso foi em 22, né? Aí depois... Em 23. Aí depois virou Walt Disney... Virou Disney Studios. E aí um dia, do nada, o Walt Disney chegou no irmão e falou, olha, é o seguinte, a gente vai ter que mudar isso aí porque eu acho que fica mais interessante o Walt Disney Studios, porque eu sou o cara, eu que vejo... Tá aí o irmão, que era um anjo, vai fundo, velho, faz aí, entendeu? A gente conseguindo dar continuidade nos trabalhos e a coisa funcionando,
bota o nome que você quiser, cara. E aí ele foi lá e colocou. E o Roy, muito elegantemente, como sempre foi, poxa, em 71 foi lá e deu, poderia dar o nome, né? Pô, agora fui eu que fiz, né? Podia botar Roy, exato, Roy Disney. Roy Disney, ou mesmo Disneyland, ou Disney World. Não, meteu um Walt Disney World. E mais interessante ainda é que depois que ele inaugurou dia 1º de outubro, cara. O Roy morreu na primeira semana de dezembro. É muito doido isso, né, cara? Jura? Parece uma coisa de tipo missão Ele do cara. tinha que fazer aquilo, né? Tanto que no dia da inauguração ele era muito discreto, ele colocou um Mickey do lado dele, né? Porque ele falou que com o Mickey ali ele sentia que o Walt Disney estava do lado. Ele falou, beleza, tô eu e tô o Walt Disney aqui, que é o Mickey. E aí ele falou que uma repórter chegou e perguntou para ele, falou, poxa, mas você era de outra área tal, como foi ter que assumir a linha de frente e fazer um parque? Então ele falou, cara, eu fiquei pensando o seguinte, se eu morrer agora, encontrar com meu irmão, onde quer que seja, e eu falar pra ele que eu não fiz nada em Orlando aqui, quando eu falei, ele vai me perseguir pela eternidade, cara. Então eu preferi dedicar esses 5 anos. Falei, é melhor eu perder 5 anos do que a eternidade, com ele enchendo o meu saco na orelha, entendeu? Então, assim, era uma ligação muito bonita, cara. Pra nossa alegria, né? Pra nossa alegria, né? Pô, pra nossa alegria. Agora a gente sempre pensa no Disney, esse grande visionário, empresário e tal, mas ele foi um grande desenhista. Ele começou como cartazista, né? Cartazista, ele fazia ilustrações, cartaz de anúncios, né? Na verdade, a história dele como desenhista, assim, é bem longa, porque o livro mesmo chama-se A Árvore dos Sonhos, porque na fazenda Disney, onde ele morou, existia a Dreamin' Tree, que era exatamente a árvore, era um chopo, onde ele ficava, era o lugar que ele mais gostava de ficar quando era criança. E ele ficava ali de barriga para baixo, que ele falava que era barriga botânica, que ele chamava, que ele ficava deitadinho e fazendo os desenhos, vários desenhos ali, principalmente de animais. Porque ele tinha o Skinny, né, que era o animalzinho de estimação dele, que era um porquinho, e ele gostava demais de desenhar e tal. Só que o pai não severo tal, e achava que isso aí não ia dar em nada, bababá, então nunca apoiou, nunca. Por sorte, ele tinha uma tia, que era a tia Maggie, né, a Margaret, que gostava muito do Walt Disney, de todos os sobrinhos era o que ela mais gostava, tinha mais identificação, e ela meio que financiava essa brincadeira. Então, sempre que ela ia visitar, levava lápis, levava papel, levava um monte de coisa para ele, e conseguiu o primeiro contrato. Aí um furo de reportagem. Que a primeira venda do Walt Disney, a primeira venda, ele tinha exatamente 8 anos de idade, tinha um vizinho, que era o Doc Sherrod, era um médico, e ela conseguiu convencer o cara que o Disney ia fazer um desenho do cavalo do cara. E o Walt Disney fez lá muito bonitinho o desenho do cavalo e tal, e o cara deu pra ele, o cara tinha uma grana legal e deu $5. $5 naquela época, acho que era o maior cachê da história que ele já ganhou, entendeu? E pela proporção, né? Pela proporção. E aquilo, acho que foi um incentivo muito grande pra carreira. Então ele realmente entrou nessa história de desenho, de ficar preso a isso. E no exército, quando ele... Não foi bem exército, porque ele era menor, não chegou a servir. Mas ele tinha uma paixão muito grande pela atuação dos Estados Unidos na Primeira Guerra, e ele queria muito participar. E ele conseguiu ser piloto de ambulância da Cruz Vermelha, na França. Isso mesmo já num chaveco, porque para você ser piloto de ambulância você tinha que ter 17 anos. Ele tinha 16. Mas ele malandramente foi lá, em 1901, ele meteu um zerinho ali, passou, a mãe dele assinou, ele foi. E lá ele ganhou dinheiro na guerra, porque já havia acabado a guerra, ele só ia ficar pilotando ambulância, né? Ele ganhou dinheiro com os desenhos, porque ele fazia vários desenhos dos soldados. Por exemplo, os soldados, eles ganhavam uma condecoração, né, para colocar no braço e tal. E a guerra já tinha acabado. Ele, você quer ganhar uma? Peraí que eu faço. Aí ele fazia do cara e desenhava na jaqueta do cara. E aí ia ganhando dinheiro. Então, assim, ele voltou com uma grana legal de lá, dessa guerra, da Primeira Guerra, mas ele não pegou a guerra, né, que fique claro. Ele chegou, já havia acabado, ganhou com uma grana. E aí ele começou a ir atrás. Montou uma empresa, exatamente do que você falou, tal, de publicidade. Então ele desenhava esses cartazes e fazia umas animaçõezinhas bem chula mesmo, que passava antes de filme e tal, mas bem, sei lá, de dentista, de sapateiro, essas coisas ele ia lá e fazia e ganhava um dinheiro assim. Até que, né, criando essa paixão imensa pela animação, ele falou, bom, eu acho que eu vou montar um estúdio aí, né? E aí começou a brincadeira do seu Walt Disney. Bem antes de Disney, né? Que fique claro que isso aí é bem antes de... A gente está falando aqui de 1919. Era mudo, né? Era mudo. Nós estamos falando de 1919, 1920, entendeu? E você concorda que ele tinha um parceiro que era o Ub Iwerks, né? E que foi o co-criador do Mickey, mas tem rumores de que na verdade foi o Ub que criou, né? Existe. Ou você acha que, eu sou fizeram em parceria? Eu sou do time que o Ub, nesse caso, eu diria que o criador, a ideia veio do Walt Disney.
Mas quem pôs no papel foi Ube, cara. Porque assim, tem aquela história romântica. O traço, tudo, né? Cara, tudo. Porque assim, Ube Iwerks, só pra explanar um pouco, esse cara era um grande gênio, assim, gênio. Ele era considerado o mágico de Oz da Disney, porque era o cara que ficava atrás dos bastidores, mas tudo era esse cara que fazia. E ele tem até hoje o título de desenhista mais veloz da história. Ninguém era mais rápido que ele. Até hoje não existe um cara mais rápido que ele, até porque hoje também ninguém faz muito desenho na mão. Então, assim, o cara era muito, muito veloz. O Disney conheceu ele numa dessas agências que ele trabalhou, ficaram amigos, de cara já bateu uma química legal, ficaram amigos. O Disney chegou a morar um pouco com ele, porque o Ube morava com a mãe, e o Disney não tinha casa, acabou morando com o cara um tempo e tal. Eles eram muito, muito amigos. E aí, cara, acontece que eles montaram empresas juntos, né, que chamava-se Iwerks Disney, e acabou depois quebrando também dessas coisas de desenho e tal, de fazer. A história do Mickey é interessante porque eu dei um salto grande aí, tá? A galera acaba, pelo livro a gente conta bem melhor, mas eu dei um salto... O Oswald, o coelho sortudo, veio antes, né? Veio antes. Eu tô dando um salto na história para ir direto no Oswald, né? Eles tinham... O Disney, quando foi já para Kansas, ele montou a Loth & Grams, que era um estúdio... Tem até hoje esse estúdio. Eu fui lá, tirei foto no prédio e tal. Evidente que não funciona mais nada, mas tem o prédio lá e aí eles desenharam. Tem o cartão de visita do Disney na parede e tal. A Loth & Grams, o que ela fazia? Ela fazia desenhos animados, sátiras de clássicos dos irmãos Greens, etc. Então, vamos fazer uma sátira da Branca de Neve, uma sátira, não sei o quê. Desenhos pequenininhos, de 2, 3 minutos, e vendiam para os cinemas. O nome disso mesmo já é Loth & Grams, por isso que o nome do estúdio era esse. E aí o Disney, cara, quando eles já estavam meio quebrados, de novo, já era a terceira empresa que eles estavam quebrando. Eles quebraram várias vezes. Várias vezes. Essa já era a terceira que ele estava quebrando. Terceira vez que ele estava quebrando. Porque e essa nem era culpa dele, coitado. Ele já tinha um estúdio grande com uma galera e eles fecharam um contrato muito grande de desenho, de publicidade, com uma empresa e os caras fecharam para eles fazerem 14 filmes, só que eles pagariam só no final, só no 14º filme. Puta, os caras toparam trabalhar por 1 ano de graça e quando chegou o 14º para entregar pro cara, o cara quebrou. E aí a Disney, simplesmente, a Loth & Grams quebrou junto. Os caras não tinham dinheiro para pagar nada. Aí foi todo mundo embora, quebrou. Pouquinho antes de socorrer, o Disney era muito fã do Fletcher, e da Betty Boo, Popeye e tal. E o Fletcher, cara, havia criado um desenho que era o Coco, o palhaço, e ele tinha feito um lance que era interessante, que o Coco, ele ficava em cima de uma prancheta, saía dali, o personagem animado, e ficava circulando pelo estúdio real. E o Disney viu aquilo e falou, pô, que louco isso. E misturava cara. Live action Exato. Ele falou, pô, só que o cara fazia o quê? O cara colocava o desenho andando no espaço físico ali, real. O Disney falou, eu vou um pouco além. Eu vou fazer o inverso. Eu vou catar uma pessoa e colocar ela no universo animado. Tanto que quando estreou Uma Cilada para Roger Rabbit, do Steven Spielberg, o Spielberg dedicou ao Disney. Porque, na verdade, filmaço. É filmaço. E assim, quem foi o primeiro a fazer isso? Walt Disney. Walt Disney foi o primeiro cara a fazer. E aí o Disney falou, pô, beleza, vamos fazer isso aí. Ele contratou uma menina, Virginia Davis, 4 aninhos de idade, uma atriz mirim, e ele começou a fazer isso e começou a dar muito certo. Ela chama-se Alice Comedies. Então ele pegava meio que uma ideia da Alice nos Países das Maravilhas e fazia essa menina no mundo dos cartoons. Eu lembro disso. Isso tem pra galera que isso foi um grande sucesso, né? Grande sucesso. E se a galera estiver curiosa, no YouTube você colocou lá Alice Comedies, vocês vão ver um monte, vocês vão assistir um monte disso aí. Foi inclusive aí que surgiu o primeiro personagem Disney, que é o Julius, um gato. Muito, muito, muito parecido com o gato Félix, né? O Disney deu uma garipada ali legal. O Félix veio primeiro, né? Veio primeiro. Então, assim, ali foi meio que uma chavecada. Era muito igual, muito igual. E o primeiro vilão da Disney, que é o Bafo de Onça, que era o famoso Pete. É o Pete. É o Pete. Sim. É o primeiro vilão. Nessa época ele tinha uma perna de pau, né? Exato, uma perna de pau. Foi o primeiro vilão criado. E aí eles fizeram isso tudo e tal, legal. Tiveram que fechar, evidentemente, esse estúdio, porque, pô, quebrou. Ele se mandou para Los Angeles, e lá em Los Angeles, a Margaret Winkler, que era a mulher que fazia a distribuição do Gato Félix, curiosamente, e desses filmes da Disney, falou, cara, você precisa fazer um desenho. Desenho dá mais grana e é menos trabalhoso. E aí que eles criaram o Oswald, o coelho. Quando eu falo eles, entre o tio Ube e a Iwerks. Foi o Ube que criou o coelho. E aí eles fizeram esse coelho, o coelho começou a bombar. O coelho era legal porque era o seguinte, cara. Eles pegaram as ideias muito chupinhadas, tá, Onísio? Muito chupinhadas mesmo do Buster Keaton. Se você assistir vários filmes do Buster Keaton, você vai ver que eles pegavam as gags e passavam pro desenho do coelho e faziam. E acabou dando muito certo. Bom, quem não sabe, Buster Keaton, comediante do contemporâneo do Chaplin, né? Sim. Que era o cara sem expressão. Ele era
E ele tinha uma coisa meio de parkour, né? Ele fazia umas coisas. Não, ele era um gênio. Umas coisas físicas assim que, meu Deus do céu. Se a galera acha o Tom Cruise muito, muito especial, porque ele não usa dublê, não faz nada, vocês precisam assistir um documentário, procurem no YouTube que tem, sobre o Buster Keaton. Não, e tudo plano de sequência, né, cara? Plano de sequência. E, cara, com coisas assim que, meu Deus do céu. Detalhe, ele escrevia, dirigia, atuava. E não tinha dublê, não tinha nada. E as cenas que ele fazia eram surreais. Você fala assim, cara, esse cara vai morrer. É impossível que esse cara fez essa cena. É impossível que esse cara fez isso. E o cara fazia essas cenas. Então, Harold Lloyd tinha essa pegada Harold Lloyd também, tinha essa né? pegada. Inclusive do Homem-Mosca, lá do relógio e tal. Tem muito disso. Então, assim, na verdade, era a tríade, né? Que era o Lloyd, o Buster Keaton e o Chaplin. Eram os três caras ali. E aí o Oswald copiava muito, andava muito nessa onda, fez sucesso, bombou. Realmente, esse foi primeiro sucesso Disney. Mudo também, foi o Oswald, né? Mudo. Foi o Oswald. O que aconteceu? O Walt Disney, cara, trabalhava sempre na goela, ficou sem grana e falou, meu, é o seguinte, tô indo para Nova York, né? Vou falar com a Margaret para ver se dá para aumentar esse valor pra gente fazer a segunda temporada, digamos assim, do Oswald. Cara, quando ele chega lá, essa mulher ela tinha casado com um cara que era o Charles Mingus, esse cara odiava o Walt Disney. Do nada, nunca teve treta. Implicância. Implicância, era um cara mala, um cara frustrado, que sempre foi um fiasco. O cara se deu bem porque casou com uma mulher rica. O resumo da ópera é esse. Era um frustradão, Zé Mané, que casou com uma mulher rica e falou, bom, agora eu sou o tal. Quando o Walt Disney chegou para negociar o valor, ele e a esposa, levou a Lilian junto e tal, o cara virou e falou para ele o seguinte, a gente não vai dar aumento para você e não vamos sequer renovar contrato. Aí o Walt Disney falou, como assim? Ele falou, não, porque a sua equipe já não é mais sua. A gente contratou todo mundo. E de fato fizeram isso. Sacanagem. O cara deu um balão, contratou os caras do estúdio do Walt Disney, sem o Walt Disney saber, menos o Ubi Arx, que até nisso era fiel e ficou com o Disney. Levou os caras e ele falou, beleza, só que o personagem você não usa, o personagem é meu. O cara falou, aí que você se engana, meu irmão. Contrato. O personagem é da Universal, não era dele. O Disney perdeu o personagem por uma estupidez de não ler o contrato. O personagem realmente era da Universal, tanto que ficou durante décadas para a Universal. A Disney recomprou aí, pegou de volta o boneco, o Oswald há pouco tempo atrás, era da Universal. E aí, tipo, eles estavam voltando para casa e começa a história romântica do Mickey Mouse, que é, o Walt Disney estava no trem e de repente ele falou, nunca mais eu vou entregar um personagem para ninguém, vou criar agora um personagem fantástico, e naquele trem ele criou o Mickey Mouse. Essa é a história romântica que todo mundo conta. A história real não é bem assim. A mulher dele, isso tem até no livro da própria filha dele, da Diana, diz que a mulher dele falava que ele veio muito bravo no trem. Realmente ele estava muito pé da vida, falando alto, nervoso e com várias ideias, isso sim. Então tinham várias, não era do Mickey, eram várias ideias, dentre elas o Mickey Mouse. Várias ideias. Foi até a passagem que é real, que ele cita um nome, que ele fala, pô, se fizer um camundongo, eu acho que seria interessante, podia chamar de Mortimer, que era o nome, e ela, pô, Mortimer, tá um nome horrível, cara. Bota o nome de Mickey, que acho que é mais legal, né? Então ela realmente batizou o camundongo. E quando ele chegou em Los Angeles, ele se reuniu com o Ubi Arx, se fecharam numa sala, porque tinham mais 3 da equipe, que já eram da Universal, mas que estavam prestando conta para ele ainda. E ele não queria que ninguém soubesse. Então ficaram os dois na sala. E aí, cara, começou o brainstorm, e nesse brand era o Ubi que fazia. Isso é tão real que hoje, no Museu da Família, em Chicago, tem o primeiro desenho do Mickey Mouse, tá lá no papelzinho. Original tá lá. Nossa Ele dividiu em 4, coisa mais linda. Quem tiver curiosidade, o meu Instagram é o Lobo_Mochileiro. Lá eu tenho essa foto que eu tirei. Imagina o quanto não vale esse negócio. Cara, muita grana. Colecionador paga $1 milhão por $1 milhão, desse, né? eu vou muito além. Paga muito mais. Tem cara que paga muito mais. Eu tenho um amigo aqui. Amigo não, conhecido, digamos assim. Cara, ele comprou um autógrafo do Walt Disney. Ele tem grana. Comprou um autógrafo do Walt Disney. No Dumbo tem um autógrafo. Ele pagou $30 mil, cara. Um autógrafo. Então, assim, isso aí vale muita grana. E tá lá dividido em 4, né? Então você tem 4 tipos de Mickey ali. E eu achei super bonito. Agora eles colocam Ubi Arx. Então, assim, tá lá e a própria família reconhece. Foi o Ubi que fez isso. Tem que reconhecer. Pô. Tem que reconhecer. Tanto é real que quando eles foram fazer decidiram, vai ser esse personagem, vai. Eles foram fazer os desenhos. O primeiro desenho foi o Crazy Plan, que era um desenho de avião, tal, que era o Mickey com a Minnie, que é uma coisa que todo mundo esquece, né? O Mickey nasceu junto com a Minnie, tá? Ela veio junto. Ela veio junto, né? Porque às vezes as pessoas falam, aniversário do Mickey e da Minnie, tá? Porque eles nasceram juntos, mesmo desenho. E aí tem esse desenho e tal, mas não funcionou muito. Eles fizeram, mas não pegou. Foi aí que ele teve a grande sacada do Steamboat Willie de colocar... Que é o primeiro áudio, som, né? Exatamente. Já tinha som. Que não tinha diálogo, mas era aquele, né? Exato. Sincronizado. Sincronizado. Né? A palavra é essa. Não tinha... Todos os desenhos tinham som, mas nenhum era sincronizado.
E o Walt Disney virou e falou, pô, vamos fazer um desenho sincronizado. Mas ele não pegou essa época do cinema onde a música era ao vivo? Onde a música era... Ele pegou essa época, mas o que empolgou ele a fazer com o sincronizado foi o Jazz Singer, o filme. Quando ele viu o filme... Foi o primeiro filme falado, né? Quando ele viu o cara falando ali, ele falou, pô, peraí, meu. Eu acho que a gente tem um puta gancho. E na mesma época, isso foi em Nova York que ele assistiu, e na mesma época tinha um cinema passando um filme que chamava-se O Banquete. Esse é a primeira tentativa de som sincronizado foi nesse filme. Só que era uma baderna, eu cheguei a assistir. Cara, é muito barulho, sabe? Parece um filme do Looney Tunes, mas muito doido. Eu acho que era tanta necessidade de botar som... Isso. Que os caras... Piraram. Né? E aí ele ligou pro Roy e falou, pô, acabei de assistir, cara, o filme... A gente consegue, dá pra fazer. Ele falou, mas é muita bagunça, a gente podia fazer de outro jeito. E aí que ele inventou a ideia do quê? Do assobio, que foi a marca, né? Que era o... ele dirigindo ali o pilotando o navio, né? Que o próprio Steamboat Willie, o nome, também vem de Buster Keaton, porque tem o Steamboat Willie Jr., que era o filme do Buster Keaton, e eles pegaram dali. Então ele fez esse lance, e era muito interessante para ver como o Ub Iwerks era genial, cara. Tem isso também no Museu Disney, eles colocaram. Geralmente, cara, um filme de 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos, sei lá acho que é 3 minutos, dá mais ou menos umas 750 páginas, né, pro cara fazer. Porra, cara, de RAF e tal. Meu, ele fez tudo isso aí sozinho. Então, assim, o cara era muito sozinho. E o mais interessante, como é que você faz o Mickey assobiar? Frame a frame. Porque você assiste hoje... E sincronizado, né, cara? Sincronizado. Virou o logotipo da Disney até hoje. Você vai assistir um filme da Disney, começa lá, Estúdios Disney, é um Mickey, assobiando. Assobiando. Aí os caras fizeram isso aí, tinham que testar. Para testar, eles meteram um lençol dentro do escritório, convidaram as esposas e alguns funcionários, e aí sim, uma banda ao vivo, o Disney levou pro cara ficar tocando, e o Disney, que foi o dublador do Mickey durante foi o primeiro, né? Foi o primeiro, fazendo o assobio ali. Aí os caras viram que funcionou. Pô, vamos lançar isso aí. Cara, aí explodiu. Aí o Mickey Mouse virou simplesmente o que a gente conhece hoje, cara. É tipo o maior personagem da história, né? Não existe um personagem tão grandioso quanto o Mickey Mouse. Eu dublei o Mickey por 2 anos. Que legal, cara. Puta, jura isso? Então... Hoje é o Briggs, né? É o Briggs, é. Porra, cara, que sensacional. Eu não sabia que isso ia dublado. Eu juro que eu não sabia que tinha dublado dele. E ele fala pouco, né? O Mickey... Fala pouco, cara. Fala pouco. Fala bem pouco ele. Mas é demais, cara. Puta, nossa, isso aí... Nossa, eu fui o Mickey, né, cara? Você pode mandar... Eu estou aqui batendo papo com o Mickey, entendeu? Pô, de uma certa forma. Não é? Tô batendo papo com o Mickey. E você sabe quando foi a primeira vez que ele falou? Quando? O Mickey, a primeira vez que ele... Porque ali ele subia. A primeira vez que ele falou foi em 1929, cara, num filme Carnival Kids. Só pra galera entender, esse filme, além de ser a primeira fala dele, que eu já vou dizer qual é, a primeira palavra que ele falou ali, a primeira palavra, é o filme, cara, onde ele tá num parquinho e ele tira, ele vai cumprimentar a Minnie e ele arranca a orelha, né? Sai aquela coisa como se fosse um chapeuzinho e cumprimenta ela. Foi daí que surgiu o chapeuzinho do Mickey. É aquele que você compra, exato. Né? Aquele chapeuzinho surgiu desse desenho, quando os caras construíram a Disney. Pô, precisamos fazer... Tem aquele desenho, lembra que o Mickey tira? E se a gente fizer um chapéu? E aí ficou até hoje o chapeuzinho do Mickey. As primeiras palavras, hot dog. Hot dog, hot dog. Ele tá vendendo cachorro quente. E aí ela passa e ele, hot dog, né? Hot dog, a vozinha do Mickey, cara. Pô, deve ter sido revolucionário. Imagina se você ouvir a voz do Mickey, né? Depois de tanto tempo ele mudo, né? Exato. Não, e um personagem falando, que até então eles também não falavam. Então você fala, pô, isso é muito interessante, você ouvir. É porque o interessante que eu digo sempre, as pessoas têm que se imaginar naquela época. Porque hoje você pode olhar e falar, cara, mas é banal. Sim, mas você imagina naquela época, era uma coisa muito complicada. Tecnologia, exato, cara, era uma coisa muito complicada. Eu lembro que eu ouvi falar também, eu não sei se estava no livro, que ele, quando começou, né, ele falou assim, eu quero que os personagens, quando estão juntos, eu quero que eles pisquem em horas diferentes. Sim. Porque piscava todo mundo junto. Sim. Né? Que você parar pra pensar, é mais fácil. É mais fácil, óbvio. Né? Falou, não, eu quero que eles pisquem, e isso é um pequeno detalhe. Mesmo movimento pra também. Você ver como... É isso aí. Né? Ele pensava nisso aí. E também em 1929, é muito interessante que o primeiro videoclipe da história pode-se dizer que foi o Disney que inventou. Por quê? O que é o videoclipe? Você tem a música e aí você vai pôr imagens em cima dessa música. Até então... não existia isso. Era o contrário. Você tem imagem e põe a música em cima da imagem.
Ele um dia, conversando com o Carl Stalling, né, que é o cara que fez as trilhas de Looney Tunes e tal, falou, pô, meu, e se a gente fizer um negócio? Você compõe uma música e eu faço um desenho em cima dessa música. Ou seja, o cara inventou o videoclipe. Aí o Carl Stalling falou, beleza, pegou a Marcha dos Anões lá, fez do clássico, né, fez uns arranjos e eles criaram o Skeleto Dance, que é aquela dança dos esqueletos. Né, que você vê, que é sensacional. Então assim, esse foi o primeiro, digamos, videoclipe da história, porque foi o primeiro desenho ou a primeira imagem feita para uma música, né? Diferente do que era antes. E aí, mais 2 anos para frente, mais 3, 1932, veio o primeiro Oscar da Disney, que ele é o recordista. Ganhou mais de 20, né? Ele é o recordista. Ele tem 59 indicações, recordista absoluto. O segundo lugar é o John Williams com 53. Ele tem 59 e ele de prêmio, ele, como pessoa física, o Walt Disney, né? Não a Walt Disney, ele é o maior. Ele tem 22 Oscars e 4 honorários. Então são 26 ao todo. É coisa, hein? É muita coisa. Só o honorário ele já é o maior, despencado. Nenhum cara teve 4 honorários. Então, assim, o cara tem 4 honorários, né? Esses 22. E o primeiro foi com Flowers and Trees, que foi o primeiro desenho colorido. Também o cara inventou isso. Não existia desenho colorido. Vai o seu Walt Disney e fala, não, vamos fazer colorido. Isso é louco, cara. Como? E dá um jeito. Entendeu? Então, assim, esse processo de evolução, cara, do Walt Disney, que é muito rico. Por isso, quando eu falo, pô, que foi um dos homens mais importantes do século XX, a gente fala assim, não sei o quê. Cara, eu não tô falando... Ele foi o primeiro em muita coisa, muita né? coisa, isso que eu quero dizer. O cinema deve muito pra esse cara. Qualquer cara fã de cinema sabe da importância do Walt Disney. O Sergei, né, do Encoraçado Potemkin, que é um diretor que dispensa apresentações para qualquer cinéfilo, cara, perguntaram pra ele numa entrevista... Qual é o maior filme da história, se você fosse escolher? Ele fala Branca de Neve. Branca de Neve é incrível. Cara. Você estava falando em colorir, eu vou fazer pular um pouquinho aqui o tempo, daqui a pouco a gente volta na história. Claro. Primeira vez que eu fui à Disney foi em 72. E eu visitei os estúdios da Disney em Los Angeles. Você foi em Disneyland, né? Mas os estúdios... fui na Disneylandia, exatamente. Sim, e visitei os estúdios da Disney porque o meu pai era muito amigo do Zé Carioca. Zé Carioca foi o cara que dublou o Zé Carioca no The Three Caballeros. Sim. Que aqui é Alô Amigos. Alô, Amigos. Né? E ele fazia a voz original do Zé Carioca. Brasileiro que morava lá. Sim. Ele era violonista, fazia muito essas trilhas de violas de filme mexicano e tal. E aí ele me levou lá para conhecer, fui lá, conheci um dos CEOs lá e tal, conheci os estúdios, tinha os estúdios já que a gente chama de cidade cenográfica, né? Que eram os estúdios gigantescos. Exatamente, tanto os sound, né, como eles chamam, que são os estúdios fechados, como as cidades cenográficas, né? E eu vi os caras colorindo Bernardo e Bianca. Puta, que sensacional isso, cara. Entrei na sala, a sala de animação, latas de tinta em pó, não sei como é que eles diluíam aquilo. Eu fui também, eles têm, cara... E os caras colorindo Bernardo e Bianca. E eu ganhei um negócio que eu perdi. Claro, eu era moleque. Eram mulheres ou homens? Os dois. Os dois, né? Porque enquanto o Disney era vivo, eram só mulheres. Só contratar mulher porque ele achava elas mais delicadas. A mão, tal. Então ele falava que era muito mais seguro do que os homens. Então os homens desenhavam, mas quem pintava, o departamento de pintura era só mulheres. De cores eram só mulheres, cara. E eu ganhei, cara, um Mickey original, um desenho do Mickey original. Nossa. Que você não trouxe isso, pô. Cara, eu perdi. Cara, eu tinha 7 anos de idade. Puta, essa hora pra teu pai tinha que ter guardado. Falou assim, não, isso aí que eu te dou quando você tiver mais velho. Você não sabe como eu me arrependo. E você passava o dedo, você via o relevo, porque era pintado mesmo por algum desenho daquele lá. Claro. Original. Claro. Cara, uma coisa assim... Eu tentei uma vez, eu pedi um pro Floyd Norman, né? Que é um desenhista clássico da Disney e tal. Pô, aí eu tava batendo papo, a gente tava meio que íntimo ali, conversando já por internet. Então eu falei, puta, que maravilha, vou pedir, né? Puta, o cara me cobrou $6 mil. Eu falei, não, obrigado. Deixa que tô tranquilo aqui com o meu Mickey aqui. Eu deixei meu livro que tá bom, cara. Tá aí, tem uns Mickeys aí. Porra. Pô, você é louco, $6 mil. Eu falei, mano, você tá maluco. O cara as palavras pensar. Porque o cara vive disso. Eu achei que o cara me dá. É feito com a galera que pede áudio pra gente. Pô, me manda um áudio aí com a voz. Fala, do Ferris Bueller aí. A gente vive disso, cara. Então uma situação... Eu pensei, né, inocentemente, falei, pô, o cara tá mó legal, né? Acho que eu vou falar, acho que o cara vai mandar. Faz um Mickey aí pra mim, cara. Mandou, não, eu nem escolhi, eu só falei assim, pô, cara, eu queria tanto um desenho teu e tal, porque eu vejo que às vezes ele publica, mas ele cobra caro. Mas a galera compra, né? Porque o cara é um desenhista, acho que talvez vivo, ele sem sombra de dúvida é o mais antigo deles, que ele tem 86 anos. Então assim, vivo ele é o mais antigo deles e o primeiro negro a ser contratado pelo Disney, né? Diga-se de passagem. Como é que é o nome dele? Floyd Norman.
Esse cara é um gênio, cara. Tem um documentário dele, né? Uma Vida Animada. Eu vi, pô. Sensacional. Eu vi. Tanto que é demais esse cara, porque esse cara dá umas porradas, eu adoro isso. Tipo na turma do Spike Lee, naquela galera que o Disney era racista. Ele fala, da onde você tirou isso? Ele falou, eu fui contratado pelo cara, sempre fui extremamente bem tratado e detalhe, eu cresci na empresa graças a ele. Foi ele Depois que ele foi pra Hanna-Barbera. Esse cara passou num monte de lugar, cara. Ele faz hoje digital, né? Ele faz digital, mas ele ainda faz uns bicos pra Disney. Quando eu fui no estúdio, eu fui em 2019, em Burbank. A gente ia se encontrar lá. Foi esse que eu fui. O de Burbank. Eu ia se encontrar com ele lá e acabou não rolando, ele tava fazendo outro trampo, eu também só ia ficar um dia, e eu entrei no estúdio, eu não fui convidado, porque não pode entrar, né? Não. Você foi porque você tava com teu pai. Ele é um estúdio que não é... Eu consegui porque eu conheci uma pessoa que trabalhava lá, uma mina, e ela trabalhava na parte lá de... Ela é quente, ela é diretora da parte da Star Wars ali. E aí ela foi muito, muito gentil, cara. Eu falei do livro que eu tava escrevendo, né? Não tinha lançado ainda e tal. E ela falou, fala o seguinte, eu vou falar que a gente tem uma reunião. Então você entra, você tem reunião comigo, a gente até tomou um café junto ali no parque. Então ela falou, depois você se vira e fica aí até te mandarem embora, entendeu? Faz de conta que você não sabe de nada. E aí foi o que eu fiz, cara. Dei um pelézão, fiquei lá, fui entrando nos... Tem até um vídeo no canal Lobo Mochileiro também, mas do YouTube, tem um vídeo eu dentro do estúdio, que eu filmei tudo lá dentro. Tudo que eu consegui entrar, óbvio. Até na sala do homem eu fui, mas assim, até me mandarem embora, né, cara? Tipo, até você ser expulso. Até ser expulso. Então segurança te pegar por aqui. Foram elegantes, educados, mas assim, tipo, você está fazendo o quê aqui? Você não foi expulso, você foi convidado a se retirar. Porque eu tava com o crachazinho, com o nome dela, mas assim, tem horário, né? Então, na ideia do cara, pô, a reunião com ela já acabou. E o prédio dela é exatamente esse prédio dos Sete Anões, tá, onde ela fica. E eu tava do outro lado, porque eu queria ir esse prédio dos Sete Anões, o que é conhecido, é o prédio que fica a diretoria. Mas eu queria ir na animação, é do outro lado, a galera. Então eu fui pra lá. E é até interessante, né, até pra gente voltar no papo ali, é interessante porque quando você foi, não era ainda. Porque esse prédio inaugurou só na gestão Michael Eisner, que é o prédio que tem os anões segurando, né? É bem legal isso porque... Foi uma maneira que o Eisner colocou, que o Eisner foi o presidente mais próximo do Walt Disney, né? Apesar de não ter conhecido, evidentemente, mas ele foi o cara mais próximo da gestão Disney, foi o Michael Eisner, sem sombra de dúvida, né? Foi o cara mais, digamos que fez o melhor trabalho pós o Walt Disney, foi esse cara. E ele inaugurou o prédio, que era o nome Michael Eisner Building, né? Que são os anões segurando, né? Os sete anões ali segurando a estrutura, porque, na verdade, o estúdio foi montado graças aos Sete Anões, porque foi o sucesso de Branca de Neve que deu dinheiro pro Disney sair do Hyperion, de um dos museus, dos estúdios que ele tinha, que era pequeno, para ir para esse estúdio que tá até hoje, né? Até hoje eles estão lá. E Branca de Neve, o primeiro longa de animação da história. Longa de animação da história. Imagina o quanto não devam ter chamado o Disney de louco, né? É chamado, o filme, tem até o livro, no capítulo que fala sobre isso, chama-se A Loucura de Walt Disney. Porque foi mesmo, ele era taxado como louco, não só por seus colegas e profissionais ali, mas pela família. Porque foi o seguinte, quando ele decidiu que ele ia fazer esse filme, para as pessoas também se situarem, não existia longa-metragem animado. Então os desenhos tinham 3 minutos, quando muito 4. Você imagina o cara falar, eu quero um de 1h10. Você tá louco? É tipo o exemplo que eu sempre dou, é falar, bom, você vai assistir o novo filme do Scorsese, tem 3h30, você já acha muito. Imagina que o Scorsese fala que o próximo dele vai ter 18 horas no cinema. Você vai falar, você tá louco, isso aí ninguém vai ver. Foi igual. Todo mundo, Disney, ninguém vai querer assistir um filme, cara, animado, porra, de 1 hora, cara. Ninguém tem saco pra isso. Tem, vai ser assim. E cara, aí, um filmaço. E aí filmaço, e vinha um outro desafio enorme pra eles. Até então, só se desenhavam animais. Não existia um humano desenhado. Então o cara falou, bom, nós vamos fazer um longa e para complicar mais ainda é a Branca de Neve. Tem ela, tem o príncipe, tem o caçador, tem a rainha, seres humanos, tem os anões. E aí, puta, cara, você tá louco, isso não vai dar certo. Eu sei que o projeto, de início, $500 mil. Naquela época... Hoje já é um dinheiro, paulado. Né? Hoje a gente tá falando, chutando baixo aí, muitos milhões. Entendeu? Então, assim, já era uma paulada. E o Roy Disney, porra, nós vamos tirar dinheiro, blá, blá, blá. Vamos fazer. $250 mil. Não foi nem 500, tá? Era um pouquinho menos, era 250. Aí vamos fazer tal. O irmão dele virou e falou assim, de cara você vai ter que convencer os animadores. Porque vai ser um trampo absurdo, você imagina. Os caras estão acostumados a fazer desenho de 3 minutos, você vai mandar eles fazer desenho de 1 hora. E a gente não tem grana pra pagar esses caras. Ele falou, eu já sei como fazer. Cara, e essa história eu acho fantástica. Ele marcou uma reunião no estúdio, você conheceu lá, então você marcou... Ah, não, esse foi no Hyperion. Marcou uma reunião no estúdio, a galera foi lá, os funcionários tudo, né, na mão de falar, puta, cara, e agora? O que esse cara vai aprontar, né? Pensando, de repente esse cara quebrou de novo mais uma empresa, vai avisar todo mundo.
Ele falou, vou contar uma história pra vocês. Ele contou Branca de Neve, do começo ao fim, interpretando todos os personagens. Ele fez todos os personagens. E qualquer documentário que você for assistir sobre esse tema, tem os caras falando, principalmente a galera dos Nine Old Men, que ele era não só um grande gestor, um desenhista, ele era um dos maiores atores que os caras já conheceram. Porque falou, cara, esse cara interpretou todos os personagens de forma assim absurda e convenceu a galera. Vambora, vamos fazer. O projeto estourou para 1,5 milhão. Os caras tiveram que... O Disney penhorou a casa, o irmão penhorou a casa, ele penhorou a aliança de casamento. Cara, louco, ousado, completamente ousado. Levaram a galera, beleza, o filme saiu. 1937, estreia onde? Esse filme vai estrear lá no Chinese Theatre. Toda Los Angeles, a máfia de Los Angeles. Hollywood Boulevard. Ali, exatamente. Né? Imagina Hollywood em peso, todos os grandes astros ali. Começa o filme, o Walt Disney fala, bom, seguinte... Se a galera ri, já tá bom, porque tem os anões, que é o alívio cômico e tal. Eu quero ver pra frente. Né? Vai ter uma hora que eu quero ver se essa galera vai chorar. Aí eu vou saber se eu realmente acertei. E ele tá do lado da mulher dele e tal, entre os anões, aquele sucesso absurdo, todo mundo rindo, todo mundo se divertindo. Tem a Branca de Neve falando, tem a parte que a Branca de Neve foge e tem aquela floresta, um monte de gente assustada. Aquilo é lindo. O Paulo Francis sempre falava, né? Que ele assistiu aquilo e que ele ficou traumatizado por 20 anos. Porque ele falou que foi a coisa mais assustadora que ele viu. Aquela floresta e tal. E aí chega o final, né? Sem querer dar spoiler pra quem não assistiu, porque o filme é novo, né? De 1937. Pra quem não viu... a Branca de Neve morre. E aí tá ela lá no esquife. No esquife de vidro. Né? De vidro. Os anões chorando. Disney segura a mão da Lilian e fala, é agora. Se a galera chorar... Você se prepara que a gente acertou em cheio. Se a galera não der a mínima, eu acho que eu dancei. Pô, e aí o cara começa a ouvir, né? Galera chorando aqui, chorando ali. Pô, acabou, aplaudido e ovacionado em pé. O cara falou, maravilha, acertei. 8 milhões na conta. Tipo, o filme explodiu. Isso com o ingresso vendido a 30 centavos. Então assim, pô, o filme explodiu. Já montaram outro estúdio, já incrementaram mais o Mickey, já fizeram um putauê e já abriram margem para outras animações, né? Que é a famosa Era de Ouro da Disney, né? Que nunca mais a Disney conseguiu atingir. O que veio depois? Bambi? Depois foi Pinóquio. 1940, Pinóquio. Eles já tinham estreado a multicâmera, que é muito interessante falar, né? Que também foi uma criação do Walt Disney, que era aquela que te dá vários planos, né? Então, quando você pega a Branca de Neve, você vê que tem vários planos, tem a floresta, tem ela aqui e tal, mas o que você percebe melhor a multicâmera foi no Pinóquio. Que logo no começo, quando eles vão mostrar... Começo mesmo, a casa do Gepeto, que aquilo é sensacional. Você vai olhando, aí tem a cidade, aí do outro lado tem uns pássaros passando, do outro lado tem umas pessoas caminhando ali, até chegar na casa. Você fala, cara, que coisa linda, isso feito na mão. Na mão. Só que meses para fazer um meses. Take desse. Pinóquio ele não deu muito certo, é o meu filme favorito até hoje. Assim, é o meu favorito. Quando alguém fala, qual é o teu favorito? É Pinóquio. Eu acho uma obra-prima. Só que assim, não teve muito sucesso, porque o Disney deu um azar, né, cara? Ele estreou o filme durante a Segunda Guerra, foi quando começou a pipocar a Segunda Guerra. Então o mercado europeu se fechou. Tipo, é como o cara lançar um produto na época da pandemia. Você fala, cara, fechou tudo, o cara não tem onde vender. E aconteceu isso com ele. Então o Pinóquio realmente foi um filme prejudicado nesse sentido. E depois acabou sendo agraciado, digamos assim, porque o primeiro filme em VHS lançado pela Disney não foi Branca de Neve, foi o Pinóquio. Então os caras que tinham essa culpa, né? Falaram assim, não, vamos pelo menos dar uma boiadinha. Vamos resgatar, né? Vamos tentar ver se a gente... Né? E logo depois do Pinóquio, no mesmo ano, a gente tá falando aqui em 40 também ele lançou Fantasia. A Fantasia é aquele filme genial chato. Eu acho Fantasia chato, mas cara, mas é de uma genialidade, exato, animação. Mas sabe por quê? Porque ele não é um filme para ver como a gente assiste hoje. Não foi um filme que foi feito para assistir em casa, até porque ninguém imaginava que um dia se assistiria em casa o filme. Esse filme foi um projeto do Disney, né, junto com o Stokowski, com o maestro, que também foi mais um projeto inovador do cara. Tanto que foi o primeiro filme estéreo da história, não existia. A ideia do Disney era o quê? Ele queria montar uma sala de concerto dentro do cinema. Para fazer a música ao vivo. Música ao vivo, não ao vivo, a música do filme, o Stokowski que fazia a regência, mas com imagens. Mas então, ele queria a orquestra ao vivo. Não, ele queria o filme. Por que ele queria o estereofônico? Para as pessoas imaginarem que estavam frente a uma orquestra. Sei. Entendeu? Porque antigamente não tinha. Então ele falou, eu quero que a pessoa ouça todos os instrumentos. Eu quero que o cara ouça o violino. Não é muito genial. É muito genial. Tanto que eles tiveram que criar um som para isso. Foi daí que surgiu o estereofônico. O som foi criado aí.
para fazer um projeto deles. Então é um filme que você fala assim, cara, ele é muito conceitual, é genial, tanto que o Spielberg fala que ele é um filme autoral, né? Autoral, é considerado, pô, ele tá na lista dos 100 maiores filmes da história, ele tá em 40º lugar. Então você fala assim, cara, tá lá. Em milhares aí de grandes filmes, esse tá ali. Então, assim, porque ele é muito conceitual. Você fala, cara, é um filme que eu concordo plenamente com você. Eu também é chato. Às vezes eu vejo, você tem que estar na vibe pra assistir. Tem vezes que eu já assisti, curti, tem outras que eu assisto e falo, ai, coisa chata. Então, assim, você tem que pensar no contexto. Cara, esse filme foi feito pro cinema e para salas especiais. É como hoje você assistir um filme com IMAX. Tem sala que tem sala que não tem. A experiência vai ser diferenciada. O cara que foi na sala certa, ele vai ter uma experiência muito maior do que o outro. O Fantasia, quando estreou, foi isso. O cara fala, cara, a gente conseguiu criar uma, sabe, cara, um som junto com uma imagem que também ninguém sacava, que você fala, cara, ninguém nunca colocou imagem e música clássica no cinema. Era o inverso também, como a gente falou antes, né? Era a música que ia pra cima do filme, não o filme pra cima da música. E ali o cara fez em cima, cara, são 8 peças clássicas, e eles criaram. É a coisa mais linda do mundo, cara. Aquilo é lindo, mas assim, realmente não é... É chato. É tipo, ele é hermético, fala, ele é... É como você falar do Bergman, entendeu? Você fala assim, puta, cara, o Bergman é sensacional. Eu também acho, eu adoro, mas é chato, né? Você fala assim, pô, mas é chato, cara. Como grandes clássicos. Vai ler Don Quixote, pelo amor de Deus. Cara, vai ler Dostoiévski, que é maravilhoso. O próprio Machado de Assis, cara... Tá aí. Cara, é genial, mas meu Deus do céu. Mas é mala, né? Ainda mais quando você manda na escola um garoto de 12, 13 anos. Isso aí, ó, não vamos entrar nesse... porque você, não é? O cara pega raiva de livro. O cara fala assim, lógico, eu odeio o livro. O cara vai tomar trauma. É né? tipo teatro, quando os caras falam assim, olha, você vai assistir a primeira peça, o cara vai ver Hamlet. Você fala, cara, meu Deus do céu. Manda o cara se trair e coçar. Deixa o cara gostar do negócio, né? A hora que ele fala, gostei, ó, agora eu vou te levar num outro filme e tal. Então assim, mas... Pra ver esse lado interessante dessa evolução, né, cara? Você fala, cara, o Walt Disney nunca estava satisfeito. Então, assim, a todo momento... Ele era um inquieto. Era inquieto. A todo momento ele estava criando alguma coisa. E ainda, assim, o cara conseguiu sobreviver à Primeira Guerra. O cara sobreviveu às falências. O cara sobreviveu à Segunda Guerra. Que você fala, cara, dominaram o estúdio do cara. O exército literalmente invadiu o estúdio do cara. O estúdio do cara, durante a Segunda Guerra, foi invadido. Ele teve que fazer esses filmes, ele fez vários filmes pro exército, né? Assim que fizeram um ataque a Pearl Harbor, cara, pô, ele recebeu um telefonema na casa, no dia, ele recebeu um telefonema, o cara falou, olha, seu Disney, os caras invadiram aqui o exército. Pô, até então os Estados Unidos não estavam na guerra, o cara não entendeu nada. Como assim invadiu? Aí quando ele foi pra lá, os caras falaram porque tinha uma empresa, uma companhia aérea, né, de avião, de fabricação de aviões, em Burbank. Então, ponto estratégico, óbvio. O cara falou, cara, vamos ter que tomar o teu espaço para a gente proteger o outro. Então, assim, era um ponto extremamente estratégico para o exército. Aproveitando que cá estamos, que tal se eu fazer uns filminhos pra gente? E aí ele foi obrigado a trabalhar, cara. Que tal fazer uns filminhos pra gente, né? Tanto que quando... Ô, Niso, é engraçado quando o cara fala assim, mas o Walt Disney era nazista. Você fala assim, cara, de onde você tirou isso se todos os filmes feitos nessa época pela Disney eram anti? Completamente, todos eles. O único Oscar na história do Pato Donald, que é o personagem que mais concorreu a Oscars, foi o Pato Donald. O único Oscar foi com o filme lá do Furious Face, que é um filme destruindo o Hitler, cara. O Hitler toma uma torta na cara no final do filme. E aí você fala, você tem de novo, você tem que entrar e entender o contexto. A guerra estava em andamento. O Hitler era o imperador do mundo. Era o cara mais temido. Você pega um cara como o Disney, faz um filme que ele dá uma torta na cara do sujeito. É ousado. É muito ousado. Aí você fala, da onde você tirou que o cara é nazista, criança? Você fala, é pelo contrário. Tanto que o Mickey, depois desse filme, foi abolido na Alemanha. Porque passava, mesmo os desenhos de boa. Cara, o Hitler tinha ódio mortal do cara. É óbvio. Você fala, claro, fazendo ele de trouxa. Né? E vários outros desenhos que teve. Tem aquele das crianças nazistas, tal, que também é pesadíssimo o filme, pesadíssimo. Aí você fala, cara, não tinha nada a ver com Disney aquilo. Mas os caras eram obrigados a fazer. O New Spirit, né, que foi aquele filme do Pato Donald, convocando as pessoas a pagarem impostos e tal, porque foi contratado exatamente que quanto mais impostos os americanos pagassem, mais armas eles teriam, mais o exército estaria reforçado. Pô, cara, foi o desenho da época de maior sucesso dos Estados Unidos. Foram mais de 30 milhões, cara, de pessoas que pagaram, né, os seus impostos exatamente movidas pelo New Spirit, pelo desenho que era o Pato Donald. Olha, se você pagar aí, né, a gente vai conseguir ter um exército mais forte para derrotá-los e tal. Então, assim, teve uma fase do Disney que eles chamam, né, que é a fase da Segunda Guerra,
que o Walt Disney em si não teve muito o que fazer, cara. O cara tava com o negócio invadido e falou, tenho que fazer isso aqui, se eu não fizer eu fecho o estúdio. Que foi até quando veio pro Brasil. Você citou o Zé Carioca, foi exatamente a criação do Zé Carioca, 1941. É um filmaço também. Que veio pra cá. O Disney, os desenhos, né, esses longas, sempre tem uma característica triste, né? Cara, Bambi é uma das coisas mais tristes que eu já vi na vida. Quando eu era criança, eu fui assistir no cinema, eu fiquei muito triste. Eu devia ter, sei lá, 7 anos por aí. Porque o Bambi... Porque o Bambi ele não tem o alívio cômico, né? Tem o tambor, né? Que ele criou... Eu dublei o tambor, né? Depois, na redublagem... Na redublagem você fez o tambor. Eu fiz o tambor. E depois eu fui ver adulto pra ver, né? Dublado. Isso já em 80 e pouco. E continuei achando muito triste. Mas mesmo assim... É triste, cara. O tambor tem uma muito pouquinho. A parte do tambor é muito pouco pela tristeza que é. É pouco, mas eu acho que uma das maiores frases do cinema vem numa cena com o tambor, né? Com a mãe dele. Que é aquela que ele fala uma bobagem ali pro Bambi, a mãe dele vira pra ele e fala assim, meu filho, quando você não tiver o que falar, cale-se. Eu falei, pô, cara, isso aí... Deviam colocar isso aí em todos os desenhos Disney, todos os desenhos Disney, o cara devia começar com isso antes. Uma grande lição. Uma grande lição. Uma grande lição. O tambor não tinha, na história original, porque também é baseado em livro, né? A história original não existe o tambor. O tambor foi criado por causa das filhas do Disney. Porque a Diane, cara, falou exatamente o que você está contando aqui. A Diane falou para ele, pai, por que tem que matar a mãe dele? Nossa, é muito triste. E aí ele tem aquela famosa frase dele que ficou marcada aí, que ele contou para ela, e ele falou que ele teve que ensinar a filha dele que no mundo existe luz e existe sombras. Ele não poderia ser hipócrita em esconder essas coisas dela, inclusive a morte. A vantagem era que nos filmes dele, sempre o bem, ou seja, a luz, vencia. Tem um incêndio também, né? É muito dramático. Cara, o Bambi é muito dramático. Filme, então, mas o filme foi quem abriu as portas para todas essas áreas que depois surgiram de ativismo exatamente em prol de animais. Foi o Bambi. Tanto que o Bambi, antes do Smokey, do urso, né? Sim. Antes do que surgiu, só depois de 20 anos, antes do Smokey. O guarda florestal. O guarda florestal. O Bambi era o personagem principal. Era o Bambi, cara. Então, assim, para você ver a importância, a mesma coisa o Dumbo, que veio um ano antes. O Dumbo também era muito triste e o Dumbo foi o que abriu o olhar das pessoas para os maus tratos em circo. Cara, a melhor sequência do Dumbo pra mim é a viagem psicodélica dele. Psicodélica. Né? Que ele isso é muito politicamente incorreto, né? E isso cai uma garrafa dentro do barril de bebida. E ele fica os palhaços, ele bebe aquilo lá. Ele tem uma viagem psicodélica. Pink Elephants. Muito louca, cara. Que tem até a cerveja belga, né? A Pink Elephant. É por causa disso aí, né, cara? Exatamente o que os caras pegaram. E no filme do Furious Face, que eu falei aqui, do Hitler, que ganhou o Oscar, né? Que dá a tortada. O Pato Donald tá sonhando, né? Na verdade, é um sonho que o Hitler dominou o mundo e ele tem que, enfim, fazer, enfim... Não vou ficar citando coisas aqui para vocês para não cair o negócio no YouTube, mas vocês já sabem o que aquele cara fazia, o Zé Bigodinho. E aí tem uma parte, cara, que eles pegaram, só que eles trocaram por tanques. Mas é exatamente a mesma cena dos elefantinhos. Um elefante, dois cara, elefantes. Aquilo é muito bom. Pararara. E é engraçado, né, Nilson? É uma coisa que hoje, é o que você bem comentou aí, cara, seria taxado. Porque é politicamente incorreto. Então já iam falar, isso não pode. Você fala, cara, o desenho tem 1 hora. Aliás, eu acho que é o menor desenho da Disney. Não tem nem 1 hora. Acho que ele não chega a 1 hora. É o menor. O menor longa-metragem da Disney até hoje é o Dumbo. E era um dos favoritos do Disney. Cara, se quer cortar isso aí... Tanto que parece que, na verdade... Eu não assisti, tá? A versão do Disney... Eu tenho o DVD. Então a versão do Disney Plus eu nunca assisti. Parece que cortaram a cena dos corvos. Porque, dos corvos, sim. Porque um dos corvos chama Jim Crow. Né? E durante o período, evidentemente, estava a lei do Jim Crow, que era horrorosa, né? A lei racista que tinha ali. Só que o que a galera talvez sempre tem essas falhas, né? Não compreende, é que assim, ali ele não tá fazendo uma apologia, muito pelo contrário, né? Eles estavam uma crítica, eles estavam zombando da lei, tanto que os personagens, os corvos, são os personagens principais que fazem o Dumbo voar, na verdade, né? Da pena e tal. Então, assim, não tem nenhum. Ali foi uma coisa absurda. Eu falei assim, cara, de onde os caras tiraram isso, né? Então, assim, cortaram. Ou então não era mais fácil mudar o nome? Muda o nome. Redubla e muda o nome, cara. Tudo bem, bota um outro nome. Entendeu? Não tem problema. Mas não, foram lá e parece, pelo que eu li, né? Eu não assisti, então posso estar falando bobagem. Eu nunca vi pela Disney Plus, mas parece que essa cena eles deram uma. Que saco. Deram uma tesourada. Se irrita demais. E dentro das falências, né, que o Disney quebrou várias vezes, parece que foi Cinderela que. Sim. Acho que se não fosse Cinderela, acho que não existiria. Ele ia fechar, né? Porque a Cinderela veio... Ele ia fechar. Falou, vamos apostar em Cinderela, porque se esse troço não der certo, acabou. Eu não digo fechar, mas os estúdios, provavelmente, os estúdios de animação provavelmente fechariam. Por quê? Fechar eu não digo porque essa época já estava rolando filmes da Disney, né? Então eles tinham tanto programa de TV, por causa da Disneyland, e tinham filmes, né?
Então, filmes assim você tinha. Tipo, 46, por exemplo, você tinha o primeiro live action da Disney, que também foi massacrado, enfim, pela agenda, woke e tal. E você fala, não tem também muita lógica até hoje, que é o Canção do Sul. Zipa de Duda. Cara, é um outro filme. Esse filme ele é proibido na Disney, ele não tem na Disney Plus, ele foi vetado, ele nunca foi lançado em DVD, nunca foi lançado em nada. E é o tema do Splash Mountain, né? Pois é, não, que acabou também. Acabou né? também por isso. Acabou por isso. Cortaram a Splash Mountain exatamente por isso. Na Splash Mountain não tem nenhuma referência. Mas música. foi ativismo. Ativismo, esse filme virou o filme maldito. Tem um capítulo que eu falo sobre isso. Que saco, eu vi no cinema, cara. Virou o filme maldito da Disney. Aí você fala assim, cara, essa é uma das histórias mais bizarras da Disney, né? Virou o filme maldito. Então ele foi cortado, cancelado, não tem mais nada e tal. Aí você fala, pô, primeiro live action Disney. Primeiro, então deveria ser um filme histórico. Foi o primeiro que a Disney fez. E misturava com o desenho. Já misturava com o desenho. Segundo, primeiro protagonista negro da história. Da história do cinema. Primeiro protagonista negro. James Baskett foi o protagonista da história. Primeiro Oscar de um homem negro. James Baskett ganhou um Oscar. Mas a do Vento Levou não foi... Ela trabalha no filme, ela ganhou antes, mas era mulher. Ah, entendi. A primeira negra foi ela. Primeiro homem foi ele. A primeira mulher foi ela. Né? Ela ganhou de categoria. Ela trabalha nesse filme, inclusive ela trabalha no Canção do Sul, a Hattie McDonald. Ela ganhou o Oscar, ela trabalha nesse filme. Esse Oscar que ele ganhou foi um Oscar honorário. Né? O Oscar de ator negro, o primeiro foi pro Sidney Poitier 20 anos depois. Só em 66. Entendi. Então você fala assim, cara, poxa, o cara teve lá um... Olha... Que palhaçada, né? Você fala assim, como é que você vai cortar um filme desse? Primeiro Oscar negro da história, primeiro ator negro da história, não tem nada. Tem gente que fala assim, ele romantizou a escravidão. O filme se passa na reconstrução, pós-guerra civil. Teoricamente, a escravidão estava abolida. Então não é que tinha preconceito, óbvio que tinha, mas não tinha escravos. Tanto que o personagem do James Baskett, que é o Uncle Remus, tem uma hora que ele pega a mala e vai embora. Um escravo não vai embora, você não tem liberdade pra sair. Ele sai. Então, assim, cara, é umas coisas bizarras. E o mais interessante é que o menininho, né, o protagonista, ele tem uma amiguinha, ela é loirinha, de olho azul, e ela mora onde? Na vila onde moram os escravos, porque a família dela também é pobre, muito pobre. Porque quando aconteceu a reconstrução, pós-guerra civil, evidentemente que os estados do sul praticamente quebraram, todos eles. Porque ficou todo mundo pobre. Todo mundo pobre. Então você fala assim, cara, de onde vocês tiram essas bobagens, né? Moral da história, limaram o filme, alguém vai falar assim, você não está no seu lugar de fala, né, que tem agora isso. Eu falo assim, bom, a Whoopi Goldberg, ela é uma Disney Legend, ou seja, ela é uma mulher premiada e condecorada pela Disney. Quando ela foi receber o prêmio, primeira coisa que ela falou, ao vivo, pra todo mundo ver, pro Bob Iger, volta esse filme, cara, por que você tirou esse filme? Esse filme é de uma beleza, esse filme é maravilhoso e tal. Deixou ele até sem graça no meio da multidão. O Morgan Freeman já falou sobre esse filme. O Floyd Norman, que a gente comentou aqui, já falou sobre esse filme, que é uma injustiça imensa. E são todos negros, cara. Ator negro, escritor negro. Cara, e todos gostam do filme. E esse filme foi limado. Moral da história, o que eu tô querendo dizer é que tinham filmes, né, depois disso aí, então, assim, aliviou um pouco o lado da animação, né? Na década de 50 ele estreou o Ilha do Tesouro, foi um sucesso absurdo, ganhou muito dinheiro, a Disney ganhou muito dinheiro. Então, assim, a questão da Cinderela foi que eles precisavam dar uma revigorada exatamente nas animações, porque elas estavam indo pro saco, né? Veio a guerra, os caras já não tinham lançado mais nada. Aí, de fato, lançaram a Cinderela. Filmaço. Foi realmente sucesso. Filmaço. Foi um hit, o Zalagadum de Isso foi um hit. Foi um hit. Exatamente. E você sabe, Onísio, foi um hit e foi por causa dessa música que a Disney lançou a gravadora dela. A primeira música da Disney Records, que a Disney lançou na época, foi por causa dessa música, porque bombou, aí a Disney ligeira... Vamos abrir uma editora, obviamente, das músicas e uma gravadora. E foi com essa música. A sequência do Lúcifer, do gato, que é uma sequência muda. Muda. Que ele fazendo aquele jogo dos copos. Né? E é outra coisa engraçada. É genial, cara. E é outra coisa engraçada, né? Que a galera... Nossa, ele pôs o nome do gato de Lúcifer. Claro, porque era mal. O gato era mal, ele era mal mesmo. Você queria colocar aqui nome, Toninho. Só se fosse o Toninho do Diabo, pode ser. Mas você fala, cara... Não, é pesado, realmente, botar o nome de um personagem de Lúcifer. É ousado, né? Ousado, entendeu? Mas eu acho que tem que ter esse tipo de coisa. Você fala, cara, não dá pra você tapar o sol com a peneira. Então, assim, tem que ter esses negócios, né? E aí você tá falando, então, acabou evoluindo, né, para outros desenhos, outras animações, tanto que depois surgiu, né, em 59 só, veio a Bela Adormecida, que ali que era também... outra estética, né? Outra Os estética. bonecos assim, já meio... Outra. Com uma... Todas elas baseadas em tapetes persas. Os caras foram estudar traço isso. já meio quadrado, né? Meio bem diferente. Fugir, porque eles tinham que fugir um pouco do famoso traço Disney arredondado, porque nessa época a concorrência já estava gritante. E aí os caras tinham, por exemplo, você tinha o Mr. Magoo,
vamos falar aqui, que tava bombando, cara. E tipo, era um desenho que já era uma outra linha, entendeu? Era meio quadriculado, né? Você tinha as coisas. E aí eles puxaram para esse lado. E o interessante é que o parque, né, o Disneyland, inaugurou em 55, Castelo da Bela Adormecida. E o filme só em 59. Então foi o inverso, né? Eles primeiro fizeram o castelo no parque e depois no filme. Isso é uma curiosidade interessante, porque muito interessante. O de 71 não, né? O da Cinderela já existia, porque né? o normal seria você fazer uma coisa temática em cima dos produtos que já existiam. Já existiam, e você vê, não existia. Porque a primeira ideia do mapa do Walt Disney, muito legal isso, cara. Ele queria, evidentemente, alguma atração no centro, para que todas as pessoas se encontrassem ali e tal, e tinha que ser grande. A primeira ideia dele era Haunted Mansion, né? A Casa Assombrada era o que seria o centro. Um dos animadores que sugeriu, e se for um castelo? Um castelo encantado e tal. E aí, beleza, vamos fazer um castelo. E aí surgiu a ideia do castelo da Bela Adormecida e, ironicamente, o filme só veio depois de 4 anos, né? Então, que assim, louco. Cara, e a inauguração da Disney foi um fracasso. Assim, foi um desastre, né, cara? Foi um desastre. Cheio de problemas, né? O cara tava tão feliz, né, cara? Porque assim, dias antes ele inaugurou... Vários problemas técnicos, vários problemas técnicos. Dias antes ele inaugurou só pros amigos, todo mundo encantado, achou aquilo uma maravilha. Pô, no dia da inauguração, cara, primeiro que tinha chovido, então barro pra cacete. As pessoas, né, principalmente as mulheres, salto alto, metendo o pé no barro. Segundo, que os banheiros quebraram. Aí não tinha banheiro, você imagina aquilo. Tinha coisa que alagou, né? Alagou. Aí o pior, os cambistas, né? A galera conseguiu falsificar os ingressos e tinha, tipo, triplo de ingresso. Então, as pessoas não conseguiam andar no parque, estavam todas apertadas, ninguém conseguia ir na atração, os brinquedos paravam, aí não tinha água, acabou o serviço de água, os caras não tinham mais água, aí surgiu o comentário que só porque a Coca-Cola é uma das patrocinadoras, eles estão fazendo isso pra gente ser obrigado a tomar. Não tem mesmo, cara, os caras não tinha. Então assim, por sorte, o segundo dia foi sensacional, aí o cara conseguiu, ufa. O bom do Walt Disney, que até pus na capa isso, né, as características principais dele, e uma delas era o otimismo, né, cara? Ele era um homem muito otimista, cara, mas assim, muito otimista. Todo legal, mundo bravo, cara. Todo mundo coisa, ele... Não, mas tá lotado. Tá, mas a imprensa tá aí, ó, estão filmando, o que interessa é isso, pô. Sim, mas vão falar mal. Pode falar mal, mas estão mostrando aqui como é. O cara era muito otimista, bicho, muito otimista. Eu dei uma pesquisada, não agora, já tem um tempo, mas as atrações era muito diferente, né? Sim. Não tinha praticamente nada. Tinha passeio de mula, né? Tinha aquela coisa lá da ilha do Tom Sawyer. E eu acho que os grandes brinquedos, assim, qual foi dessas grandes atrações clássicas que ele viu, que ele participou? Acho que Piratas do Caribe? Não, Piratas também não. Putz, agora eu tenho que lembrar quais tem, né? Porque assim, eu sei que a Mansão Assombrada era um xodó dele, não conseguiu ver. Esse é o melhor... Até hoje, pra mim, é o melhor. O Abraham Lincoln, ele viu, até porque também a criação dele, né? O primeiro mecatrônico da história. Não, e foi lançado na feira, na World Fair, né? Na World Fair de 64. Foi lá que a Disney, na verdade, dominou e aí pegou as atrações que ela utilizou lá, porque assim, os caras contrataram, né? As empresas contrataram para ela fazer as atrações. Ela criou as atrações temáticas para essas empresas, porém, no contrato, a atração depois participaria dos parques, seria da Disney. Então, na verdade, quando inaugurou, ela já tinha o Abraham Lincoln, ela já tinha o... A gente acabou de falar antes de começar, que a gente estava falando dos irmãos Sherman, aquela do Carrossel do Progresso. There's a great beautiful tomorrow. A plateia roda, né? Exatamente, que a plateia roda e vai mostrando da comunicação, não? Levou essa, aí levou o Small World, levou aquele dos carrinhos também, que a gente comentou aqui, né? Do People Mover lá, tal, que acabou levando também. Então, assim, esses brinquedos ele teve a sorte porque já tinha, né? Então, assim, tinha o dos carrinhos, Utopia, não. Utopia, né? Exatamente. Até hoje existe, é bobinho, existe, né? Esse aí. Então, assim, ele chegou a ver muitas atrações, né? As principais, não, assim, a principal que me deixa triste dele não ter conhecido, porque realmente era uma paixão absurda que ele tinha, era da Mansão Assombrada. Cara, isso é genial, que é o meu favorito, cara. Até hoje, assim, é o que eu mais gosto. Cara, é o meu preferido também. É maravilhoso, né? É cara? demais, É cara. Maravilhoso. E aquela primeira sala que você diz, this chamber has no windows and no doors, né? Aquilo é um elevador, um elevador. Aquilo ali embaixo dos quadros. Cara, aquilo ali é muito Não, e você sabe o que é cara. Interessante? Porque assim, tem uma foto, porque eu fiz aquele passeio eu fui conhecer, né? Então eu fiz aquele passeio dos bastidores, né? Do que você faz nos túneis. Subterrâneo, né? No subterrâneo. Mas tem uma foto na internet que é muito interessante, cara, que mostra uma aérea. Cara, você tem a casa aqui, e aí do lado da casa
tem assim, cara, tipo um pavilhão gigantesco. A atração não rola na casa. Ela rola toda naquele pavilhão. E você não sabe. É porque quando você vê aquele baile dos fantasmas, é tudo um espelho que eles ficam do lado, né? Ficam do lado, vai fazendo. Cara, isso aí era uma tecnologia, cara, muito foda pra época. Pra época? Né? Por isso que eu te digo que de tudo que eles tinham lá, mesmo um que o Walt Disney viu, por exemplo, o Jungle Cruise, ele chegou a ver e pra época, você imagina, pô, o cara fez um passeio, um safari, na verdade, né, ali pelo riozinho, no meio dos animais e tal, você fala, cara, dentro de um parque, isso ninguém tinha feito, não existia isso. Primeiro, eles tiveram que construir um rio, que não tinha. Então o cara fez um rio ali. A gente tá falando em Anaheim, não estamos falando em Orlando que só tinha brejo, tá falando em Anaheim, no meio do deserto. Os caras construíram um rio. Aí os animais eles tiveram que, evidentemente, criar todos em mecatrônico, porque a ideia do Disney era animal real. Aí um cara que falou pra ele, Disney, preciso te falar um negócio, real não vai dar certo. Por quê? Ele falou, porque o animal real, de dia ele dorme ou ele caça, à noite. Exatamente. Como é que você vai controlar? Você vai fazer o passeio à noite? Então assim, que é uma outra coisa que ele, coitado, não pôde ver e hoje a Disney conseguiu no Animal Kingdom, né? No Animal Kingdom você tem o safari lá com animais reais. Sim. Então você vê o leão ali solto, você fala, cara, que louco. Essa era a ideia inicial do cara, pra ver como ele tá sempre à frente, né? Só que ele não tinha recurso. Para aquela época, o recurso que ele tinha era vamos fazer com o que a gente tem aqui, vamos criar um elefantinho bonitinho aí. Tanto que a primeira vez que ele fez, a gente tava falando de coisa chata, tá? A primeira vez que ele fez o passeio, era muito educativo e não tinha graça, era chato e as pessoas não estavam gostando daquilo. Aí ele chamou o Mark Davis, que é um dos Nine Old Men, né? E um dos maiores gênios, que é o cara que fez a Casa Assombrada, desenhou, né? A Casa Assombrada, desenhou Piratas do Caribe e tal. Esse cara é um gênio. E ele era muito bom de piada. Aí o Disney falou pra ele, cara, preciso de você precisa criar umas piadas. Aí botou aqueles caras no tronco. Exatamente, aqueles caras no tronco. Isso aí. O rinoceronte, cara, aquele é demais. Ele colocou aqueles caras no tronco, os macacos roubando a comida da galera. Tentando botar a coroa, né? O elefantinho um jogando água no outro e pega em você. Foi tudo sacada do Mark Davis, cara. E aí a atração, evidentemente, bombou. Aí muito mais fila e tal. Então ele falou, pô, você vê como precisava ter essa magia que passou despercebida, né? Os caras não tinham colocado isso. Primeira vez que eu fui na Disney, cara, os grandes lances eram Jungle Cruise, a selva, Piratas do Caribe, Small World e a Casa Mal Assombrada, um dos grandes. De resto era só carrossel ali porque a ideia era essa, né? De um parque de diversões, assim. Mesmo o castelo, era bonito de ver, mas não tinha nada, não tinha atração nenhuma. Você passa no meio ali, aliás, é um pouco decepcionante, né? Decepcionante. Você entra no castelo, não tem nada, ele é um túnel. Agora tem, né? Agora tem o dragão. Você entra nele, aí tem uma saída que você vê tem algumas salas da Bela Adormecida e você vai descendo, tem um calabouço e aí tem o dragão mesmo. Eles meteram um dragão ali e tal. Esse eu não vi. Então, mas você sabe que é engraçado? A primeira vez que depois que eles haviam construído isso e eu já tinha ido, eu também comi bola, eu não sabia. Aí depois que um amigo falou, como assim tem? Eu falei, tem, pô, do lado tem uma portinha. Aí dessa que eu fui agora, a primeira coisa que eu quis fazer, que eu ia esquecer, falei, pô, preciso desse. E é bem legal, cara, é bem interessante que você pode entrar, pelo menos, né? Só que esse é o de Orlando. Não, o da Disneyland. O de Orlando não tem. O de Orlando não tem nada. O de Orlando é só... O de Orlando tudo é maior, né? Tudo é maior. Tudo é mais faraônico, né? Tudo é mais faraônico e o de Orlando é o restaurante, né? Você tem o restaurante da Cinderela ali na parte do castelo. Tem a porta que as menininhas vão lá pra virar princesa, né? Que os pais pagam. Então tem a maquiagem, o vestidinho. E do outro lado é o restaurante. Isso que tem, mas não tem atração, né? Tem isso aí, tem do restaurante, então não tem uma atração. E todos esses rides, como eles chamam, esses brinquedos, né? Todos foram aperfeiçoados. Você vai na Casa Mal Assombrada, tem coisas novas, tem coisa agora com projeção. Os caras usam a tecnologia, né, cara, pra melhorar, mas o que eu acho legal, assim, a Casa Assombrada, ela ainda mantém, de todas essas atrações, assim, eu acho legal porque ela se mantém original. Mas tem tecnologia nova. Exatamente, tem tecnologia nova. Aquela cabeça, por exemplo, que fica flutuando. Tem tecnologia nova, mas você fala assim, cara, mas ela não tá... Eles não tiraram, por exemplo, igual o Piratas do Caribe, que teve que... O Piratas do Caribe você tá totalmente reformulado, porque depois do sucesso do filme... Tiveram que botar personagens do filme. Então você vai hoje, tem o Johnny Depp, você vai hoje, tem o Barbosa lá. Barbosa, tem o povo. Então assim, hoje eles já tiveram que mexer nisso também pra ter, né? Então não tinha. A Splash... era outra que ela era bem original também, porque você entrava, tocava a musiquinha do Canção do Sul e era só o coelhinho lá, o urso e tal, aquela parada. Hoje eles tiraram, hoje vai virar da Tiana, que é da Princesa e o Sapo. Eu, particularmente, vou gostar muito, porque eu sou um fanático por New Orleans, assim, fanático, cara. Essa é a minha cidade número 1 da América, assim. Eu sempre vou, sou gamado mesmo naquilo, gosto muito, tenho muitos amigos. E, pô, fiquei feliz por isso, que eu falei, bom, legal, acho que eles vão fazer, de repente, uma tematização ali de New Orleans, porque a história, obviamente, se passa em New Orleans, né? Então, nesse sentido, eu acho que vai ser legal.
Mas não precisava ter tirado. Eu penso assim, podia ter feito um saudosismo, né? Mas, enfim, tem que renovar também, né? Você tem que pensar que... Mas não por essas questões, né? Como a gente falou, não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Eu acho que tem que renovar porque a criançada hoje... Sim. Entendeu? Sim. Agora, sabe que Piratas do Caribe são as caras dos piratas? Eu acho que eles são 6 só, 6 ou 8. E que se repetem, né? Repetem, né? Hoje eu acho que os caras deram uma mexidinha melhor, assim, porque hoje você vê que tem umas atrações, uns personagens novos. Mas antigamente, quando lançou a primeira, com certeza era isso. E não só no Piratas, né? Qualquer outra coisa que eles iam fazer depois, mesmo dentro da Casa Assombrada, você vai ter ali umas caras que é parecida, que é igual. Você fala, pô, esse cara parece aquele outro. Mas aí você até entende que é custo, né? Tanto que a Casa Assombrada foi interessante porque eles fizeram em duplicidade. Eles já fizeram ela inaugura em 68. E eles já fizeram 2 exatamente para poder inaugurar já na Disney World, entendeu? Porque os caras já estavam com o projeto de lá, né? Então, falou, pô, já vamos fazer as 2. Vamos fazer 2, né? Já vamos fazer as 2, entendeu? Então, assim, essa foi a única que foi feito já em duplicidade mesmo. Os caras falaram, vai fazer esse, faz 2. Vai fazer esse aqui, faz 2, porque já ia para lá. Apesar da casa ser diferente, o que é muito legal, né? Porque a casa, né, por fora é diferente. Tanto que a mais bonita é a de Paris. A de Paris é sensacional porque a casa é igual a casa do o Hotel Bates. Puta, igual. Você olha e fala, cara, ela é muito mais assustadora do que qualquer outra das casas, entendeu? Sei. Então você fala, outra, que é da Disneyland, é uma casa de New Orleans, né, cara? É uma casa vitoriana, né? Então, porque seria o quarteirão de New Orleans, né? A ideia do Disney era essa, né? Ele era muito fã de jazz, então a ideia era essa, tinha um bar de jazz ali rolando a coisa. E aí eles acabaram mudando. Mas a de Paris até hoje eu acho aquela casa sensacional. Eu não fui na Disney de Paris. Agora, o Piratas do Caribe, cara, tem uma cena que eu amo, que é aqueles caras na cela com o cachorrinho. Com o cachorrinho com a chave e eles tentando convencer o cachorro. Adivinha de quem é? Mark Davis. Cara, aquilo é muito essa cena bom. É dele, cara. Ele que criou. O prefeito também no poço, né? As mulheres ali, tipo, correndo atrás do cara correndo atrás. As mulheres, cara. Primeiro um cara correndo atrás da mulher, depois a mulher correndo atrás do cara, né? E você sabe o que é engraçado? Tem aquela parte do fogo, né? Que eles colocam, aquela projeção. Muito bem feito aquilo, né? Muito bem feito. É tão bem feito que eles contam nesse passeio que a gente faz do subterrâneo, os caras contam que uma vez pegou fogo real, cara. Imagino. E quase uma tragédia, porque passou batido. Imagina. Aí um cara falou, pô, peraí, ali tá pegando mesmo. Aí os caras foram lá e apagaram e falou, de tão perfeito, porque realmente quando você passa a primeira vez, depois que você já foi e tal, você saca, né, da luz e tal, mas quando você vai a primeira vez, aquilo te impressiona mesmo, porque parece umas chamas mesmo, né, que tá rolando ali. Como os caras deixaram isso? Uma coisa que me impressiona muito, cara, me impressionou muito é que eu fui na Disney criança. Sim. E, cara, aquilo era, meu Deus do céu. Depois, quando eu fui adulto, como tudo é muito menor, né? Menor. Inacreditável a sua perspectiva, sim. Né? É igual o Play Center. Nossa, o Piratas do Caribe, pra mim, cara, quando a gente entra ali, que tem aquela batalha onde tem o Barbosa lá, né, cara... Parecia maior, né? Não, o teto é quase aqui, né? A Disney, eu só fui velho, né? Então eu nunca fui criança, então eu não tenho essa visão. Mas, por exemplo, no Play Center eu sempre tive. Porque o livro do Play Center é meu também, né? Eu que escrevi o livro oficial do parque. Então, pô, o Marcelo Grutkles, o dono, eu acabava frequentando muito o finalzinho do parque porque a gente tava trabalhando em cima do livro. E eu até comentei isso, porque eu ia muito quando era criança, muito mesmo, assim, muito. Cara, quando eu entrei naquilo, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus, mas é pequeno, cara. Porque parecia gigante, assim. Pra mim era lógico, é a sua perspectiva. Se bem que na minha época, a gente tá falando aqui dos anos 80, ele realmente era grande, porque o Play Center tinha um tanque de baleia e de golfinho. O Play Center era bem legal, cara. Tinha um tanque de baleia, cara. Você fala assim, cara, você tinha um SeaWorld, era uma Disney com SeaWorld dentro. Então você era muito... Você tinha Montanha Encantada. Gigantesca, cara. Sabe? Assim, a Montanha Encantada é atração de Disney, assim. Era muito grande. Era nível, tinha umas coisas ali muito legais. Muito, muito. Você vê, você fala, cara... Agora, você vai hoje, realmente, a tecnologia, cara, você vai, por exemplo, no Animal Kingdom, sim. O brinquedo do Avatar, cara, eu encarei 6 horas de fila. 6 horas de fila para 5 minutos de diversão. Mas é uma coisa... Aquele da motinho, né? Inacreditável. Você entra dentro do filme, né? Do filme, cara. Agora, tem aquele que eu não fui, que é um barco que você vai... Então, eu comi bola nesse aí, porque é o seguinte, para não pegar essa fila imensa, eu fui agora, né? Eu fui ano passado. E eu não conhecia esse do Avatar, eu não conhecia. E aí eu quis ir exatamente nesse. Aí eu tinha... A gente foi inauguraram um novo... Onde era aquele teatro chinês? Lembra no Hollywood Studios? Tinha um teatro chinês, tinha aquele passeio de cinema. Que era agora do Mickey e da Minnie, né? Exato, agora é do Mickey e da Minnie. Só que, como ele é aquela atração magnética, o chão, muitas vezes eles param, porque algum infeliz joga alguma coisa e aí tem que parar. Porque ele é o mesmo sistema do Ratatouille, né? O chão lá é magnético, o carrinho vai rebolando ali. A gente foi nesse aí, tava fechado.
exatamente por causa que algum infeliz jogou e tal. Aí o que eu consegui? O ingresso para voltar, só que eu falei, bom, então eu não quero ir nele, eu quero ir em outro. E aí eles me deram o ingresso para ir nesse aí do Avatar. Então eu não peguei fila nenhuma, aquele ingresso que você já entra direto. Então a gente chegou, a gente foi direto nesse sem fila nenhuma. Quando eu saí, o do barquinho tava 2 horas, não tava 6, mas tava muita fila, 2 horas, 2 horas e meia de fila. Eu falei, quer saber? Não tenho saco pra isso. Aí eu fui embora, acabei não indo e demos sorte. Voltamos pro Hollywood, o parquinho o do Mickey voltou a funcionar e a gente foi indo do Mickey. Então assim, ganhei um ingresso. E nesse do barco do Avatar tem um animatrônico, cara. Sensacional a vida da cara, dizem que custou... aquela deusa indiana. Dizem que custou $20 milhões aqui. Será? Acho que... não sei. Não isso tudo não, né? Mas acho que alguns milhões, né? Como tem dinheiro infinito, né? Assim, a Disney já tem dinheiro infinito, que às vezes os caras falam assim, a Disney tá quebrando. Falam, nos seus sonhos, né? Porque não tem como, é dinheiro infinito. E o Avatar é a franquia que mais rende grana pros caras. Então assim, eu não duvido. Pode ser mesmo do cara falar, cara... Vamos investir uma bela grana nisso Agora, aqui. você sabe que a Disney é muito caro, né? Sim, o ingresso, eu acho. $200 e poucos, né? Acho que 180. Você, quando faz uma viagem para Orlando... Não, ferrou, cara. Você gasta mais em parque... Mais em parque. Do que o aéreo, né? Muito, do que muito a viagem, mais. Muito né? mais, muito mais. Mas sabe o que eu ouvi dizer? Você pode me corrigir se eu estiver errado. Que o dinheiro da entrada é para manutenção. O lucro tá no merchandising. Eu não duvido, porque, cara, a manutenção é muita caro coisa. Também, né? Eu não duvido. Acho caro, realmente, por exemplo, eu só fui, porque assim, apesar de ser o maior propagandista da Disney no Brasil, já fiz aí um monte de podcasts, entrevistas, e sempre, como a gente tá batendo papo aqui, a gente tá falando bem da empresa, a gente tá enaltecendo a empresa, a Disney Brasil prefere fingir que eu não existo. Então, assim, tipo, eu sou completamente ignorado pela empresa. Mas fora, graças ao bom Deus, eu sempre fui muito bem recebido. Tanto que basta ver quem fez o meu prefácio. E aí eles, de fora, que me deram ingressos e eu fui agora. A convite deles, porque daqui, imagina. Ao contrário, daqui, a menina daqui ainda teve a capacidade de ligar lá para vetar meu ingresso. Isso é real. Jura? Porque eu passei por cima e fui falar com eles. Minha querida, eu passei por cima porque vocês são arrogantes. A verdade é essa, entendeu? Vocês não atendem ninguém e as poucas pessoas que conversam com vocês, a visão é sempre a mesma. Ou gente arrogante e chata. Então, assim, qualquer feira que você participa, eu escrevo para Viagens S.A. Então, eu já fiz várias capas de turismo do mundo inteiro, que graças a Deus eu viajo muito fazendo matéria para eles. Cara, e já fiz só de Disney 6 capas. Então a gente conhece muita gente. Cara, eu não conheço uma pessoa no jornalismo, que fala assim, puta empresa legal essa. É sempre a mesma coisa. Cara, ô gentinha chata, cara. O que eles usam é que é a empresa onde o funcionário se acha mais que o Mickey. Eu falei, mas é só aqui, porque fora, por incrível que pareça, eu posso falar porque eu conheço muita gente lá, cara, a galera é gente boa, demais, assim, de verdade, gente boa. Eu nunca tive problema nenhum com ninguém lá, cara. Os caras são muito legais. É aqui que, não sei, é inexplicável, entendeu? Coisa de... Enfim, é melhor a gente nem tocar pois é. no assunto. Mas eu só fui por isso, porque tá caro. Não, é muito caro. Realmente. Não, e tá tudo agora, por exemplo, o Fast Pass, que é aquele passezinho que você compra. Que não existe mais. Agora eles mudaram pro Genius, né? Que você tem que comprar. Pra furar fila, né? Que agora é caríssimo, né? Porque o Fast Pass acabou, eles tiraram, então você tem esse Genius. Só que o Genius você tem um problema sério, porque você compra o Genius e você tem que ou contratar alguém para agendar para você no dia as coisas, ou você perde o seu tempo no parque para ficar agendando. Quando a gente foi, como eu tinha ganho os ingressos, a gente optou por uma agência, né? Orlando Turismo. Orlando Turismo. Cara, gente boa demais o cara. Lá de Orlando, brasileiro, gente finíssima, e esse cara fez para nós. E aí, o que é a parada? O cara vai falando para você, Niso, 2 da tarde, Space Mountain. Niso, 3 horas, tem que estar... Então ele vai marcando, que agora tem isso. E um outro problema, você tem algumas atrações, 7 Anões, se eu não me engano agora o Tron, você tem que pagar para ficar na fila, para você ter um lugar. Então você paga uma taxa de $20 para você poder entrar na fila. Então assim, cara, é umas coisas sem sentido que tá todo mundo reclamando, não sou só eu, assim. Fora do Brasil, a galera reclama também, gringo reclama muito. Porque o gringo, de um lado, ele é até mais pão duro do que nós, né? Porque a gente, mesmo caro, a gente vai. Eles acham caro e eles não vão. Tem muito gringo que eu conheço que nunca foi. O cara só fala da gente, vai, não, é muito caro. Cara, custa 180 pau, você acha caro? Não, isso é caro demais. Eu falo, meu Deus, cara, você vai no Parque da Mônica, você paga isso aqui. Então, assim, não tem sentido, né? Eu digo em real, né? Se você for fazer a conversão, fala, cara, R$180 pra você é caro? Então, eles acham muito caro. Mas eu até entendo o lado da Disney, não fazendo aqui uma defesa, até porque eu não teria nem por que fazer, mas tá muito cheio, cara.
Eu entendo os caras. Tá muito cheio, cara. Já passou Réveillon na Disney? Já. Passei Natal e Réveillon. Bicho, é uma coisa horrorosa. Você não faz nada. Tá, mas agora, Oni, não faz nada. Mesmo fora dessas datas, tá digo, Réveillon, cheio, quando você vai mesmo passar o 31 lá. 31, eu já passei. Bicho, é um problema. E passei idiota. o 24, passei a... Cara, problema idiota, você não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Nem restaurante você consegue ir. Na verdade, quando eu passei o Natal, o meu plano foi esse, não ir em nada. E a gente não foi em nada. Mas já era um plano nosso. Não vamos em nada. Tanto que eu e minha namorada, acho que foi a melhor viagem à Disney que a gente fez foi essa, porque a gente ficou só reparando em detalhes. A gente não foi em nenhuma atração. Então a gente ficou passeando. Literalmente, passeando. Então a gente foi passeando. Então, pô, você ficava lá num lugar, no outro. Coisas que a gente nem repara, porque quando você tá lá, é engraçado isso, né? Todo mundo tá com muita pressa, né? Porque você sai de uma atração, já vamos pra outra, vamos lá. É tudo vamos muito rapidinho. É tudo muito cuidadinho. Você não vê nada. Cara, A hora que você vira e fala pro cara, você viu aquele... O cara fala, onde tem isso? Eu falei, pô, não vi, onde fica? O cara na Disneylândia tem um apartamento do Disney, tem. Né? Ele tinha um apartamento na Main Street, né? Eu entrei, eu consegui conhecer. Cara, é sensacional. É bem no Corpo de Bombeiros, né? Logo que você anda na Main Street, tem o Corpo de Bombeiros, ela é em cima do Corpo de Bombeiros. Quase sempre tá uma luzinha acesa lá, porque eles mantêm, porque eles falam que pra manter a alma dele, como se ele estivesse lá vivo, enfim, tem essas coisas aí míticas, né? Que eles trabalham. Mas eu fui conhecer, fui em 2019. Puta, cara, arrepia a alma, né? Imagina. Porque realmente ele fica. Tanto que o ruim é que você não pode fotografar, filmar nada. Eles tiram uma foto sua lá, pega teu celular, tira aquela foto bem ruim, digamos assim, aquela que você não quer postar em lugar nenhum. Você fala, pô, justo essa foto, só tenho ela. Aí eu postei um dia essa foto, acho que tem até na minha conta lá no Lobo, Underline Mochileiro, tem. Eu coloquei a foto eu, evidentemente, no apartamento, e o Disney, do lado, uma foto dele com a família, né? Porque é muito legal, porque ele montou exatamente esse apartamento para receber a família e os amigos. Então ele ficava realmente hospedado ali, cara, do parque rolando e o Disney tava lá. Que delícia, né? hein? Que delícia. Porque ele frequentava muito o parque, né? Isso que é legal, cara. Ele gostava, né? Gostava, ele frequentava, dava autógrafo pra galera, nunca reclamou. Isso até a Kay me conta, e tem uma foto muito bonita, cara, que ela me mostrou, tá no museu lá, que é ele em Marceline. Bicho, lotado de gente, cara. Ela falou, ele falou com todas as pessoas. Todas. Ninguém saiu daqui sem um autógrafo na mão. Todos ele conversou. Então, assim, tipo, multidão mesmo. E na Disney ele fazia isso, né? Tinha uma hora que ele saía, rodava e a galera ia atrás e, vai andando e vem. Se você olhar no YouTube ou no próprio Google, você vai ver várias fotos dele no meio da galera autografando e tal. Ele gostava. Ele ficava ali, a janela dá bem ali pra entrada, ele ficava ali namorando. Tanto que a música favorita do Disney, né? É a Feed the Birds, do Mary Poppins. É a música favorita dele. Sempre foi a música predileta do Walt Disney. E aí o Sherman, né, o Richard Sherman, fala que sempre que ele acabava o expediente, 6 horas, o Disney ligava pra ele e falava, pô, vem pra cá, tá, vamos tomar um esquinho. E aí ia lá tomar um esquinho, o Disney já falava pra ele, vai pro piano. E ele já sabia qual tocar. Era sempre essa. E, cara, ele falou que todas as vezes que ele tocava, Disney chorava. Olha que lindo. E aí tem uma menina que trabalhou com ele, e ela conta no livro da Diane, que ela passou, acho que não sei se foi o Natal ou o Réveillon com eles num apartamento. Cara, e começou a tocar essa música. E ele tava olhando a janela, o parque, assim. Ela falou, cara, foi uma das cenas mais lindas que eu vi. Ele chorando, cara. Porque o cara, assim, é por isso que eu te falo. Defeito todo mundo tem, velho. Não tem ninguém perfeito, mas o cara, ele tava além ali, saca, cara? Era um passo além. Você fala, o sujeito era generoso, extremamente generoso. Você pega a Cal Arts, cara, a escola de arte que formou o Tim Burton, que formou o próprio Lasseter, né, o fundador da Pixar. O cara foi bancada por ele. O cara construiu essa escola com grana dele, com dinheiro dele. E depois a Disney bancou. Você pega um hospital, cara, tem um hospital oftalmológico nos Estados Unidos gigantesco, que era de um médico amigo dele e tal. Ele construiu o hospital pro cara, se o cara atendesse, e o cara realmente cumpriu de atender criança de graça. O cara ajudava uma galera. Quando esse cara morreu, porra, velho, o estúdio inteiro ficou abalado, cara. Todo mundo chorava de soluçar. Você fala, se o cara fosse ruim, fosse um puta mala, velho, ia ter 10 chorando, ia ter 10, graças a Deus, esse cara se foi. Ia ter agora, uns mala. Não elogiava, né? Quando ele falava, não. Funciona. É. Era o maior elogio. O cara só sabe, o maior elogio do Disney é ele te convidar para um próximo trabalho. Você sabe que ele gostou. Você fala assim, ó, Niso, faz aí pra mim a dublagem do Mickey. Você fez. Ele nunca ia falar nada. Se ele virasse pra você e falar, ó, tem um outro filme, dá pra você fazer? Ele gostou de você, cara. Fica tranquilo que ele adorou. Porque ele não falava, ele não elogiava, mas é engraçado que o irmão dele, o Roy, fala que tem uma explicação pra isso. Ele não gostava de elogiar porque ele achava que quando ele elogiava o cara ficava folgado. Tipo assim, eu sou bom, eu sou não sei o quê. Porque um elogio dele, pô, um elogio do cara que era fundou. Uma tática, Então ele usava uma coisa que ele falava assim, eu nunca vou falar que o cara é muito bom. Mas se eu gostei, eu vou chamar... Ou então ele falava pros outros. Às vezes ele comentava de você pra outros. Sei. Pô, cara, o Niso é muito legal, cara. O podcast dele é o melhor. Porque o cara, ele sabe pra você nunca, né? Pra você, ele nunca vai falar assim, pô, prazer, adorei o seu podcast, foi muito bom. Então ele ia falar, obrigado, tchau, ia embora, não ia falar nada. Mas pro outro ele,
acabei de fazer, pô, que cara legal, velho. Pô, eu queria fazer de novo, o cara é muito legal. Então, isso ele fazia. Então você fala, pô, mas é legal. E tinha um lance dele, cara, de ser muito... Quando o estúdio era na Hyperion, era menor, tinha um lance do Disney ser muito próximo dos caras. Quando eles foram para Burbank, perdeu essa ligação. Porque virou um estúdio gigantesco, você esteve lá e sabe, é grande, e o cara não tinha mais como receber, sabe, cara? Pô, virou máfia, um império, né, cara? Não dava mais, virou um império. Então ele perdeu essa mão, entendeu? Essa mão, o cara acabou perdendo mesmo. Tanto que quando teve a primeira e única greve da Disney, que quase acabou com a empresa, foi um pouco por causa disso, porque os funcionários, muitos deles estavam um pouco descontentes, porque ele falava com alguns e não falava com aqueles. Por que ele dá preferência para aqueles caras, né? Tipo, por que a banda de jazz dos Nine Old Men, né, o Firehouse 5 Plus, pode tocar e a gente não? Por que só essa banda? Por que tinha um clube privê dentro do estúdio, que era uma cobertura, só para alguns funcionários? Por quê? E a gente não? Porque era só para os caras que eram mais antigos, que ele tinha mais coisas. Então tinha muito disso, que quando o cara cresce muito e chega num patamar que ele chegou, imagina depois de Disney, que o cara tinha muito mais funcionários ainda, depois da Disneyland. É difícil o cara ter acesso a você. Não tem como, tipo, não tem como. Mas as pessoas toma uma tinham... proporção que... Exato. Mas as pessoas que tinham sempre falaram muito bem. Tanto que você fala, cara, imagina um cara mega milionário, famosíssimo. Pô, o cara levava as filhas na escola todo dia sozinho, de carro. Ele, as meninas e as amigas das meninas. Ele fazia questão dele levar ele buscar. Sem motorista, sem nada. Eu levo. Entendeu? Tipo, então tinha muito de comer, né? O cara ia para os hotéis chique. Isso é relatado em vários outros livros. Mesmo no que você leu, o cara fala muito disso no Triunfo. Pô, o cara ia lá, ligava pro cozinheiro, falava assim, meu, tem uma lata de feijão aí? Os caras levavam lata de feijão pro cara comer no quarto, o cara comia lata de feijão, o cara não queria comer coisa, mesmo as roupas, mesmo, o cara era um cara que era meio um Silvio Santos, sabe? Assim, tipo, o cara tem a grana, tem a coisa, mas você não vê luxo no cara, você não conseguia encontrar luxo no cara. O cara era um cara meio... Tudo que ele ganhava, ele investia naquilo. Parece que a paixão dele, parece não, era aquilo. Meu, ganhei grana aqui, vamos pôr aqui. Ganhou ali, vamos pôr. Porque todas essas atrações que ele entrou, a gente falou da Branca de Neve, que ele quase quebra. Disney, quase quebra. Pô, Mary Poppins, quase... Cara, todos ele foi se arriscando de uma forma de falar, você sabe que se der errado, você dançou, né? E o cara mesmo assim, não, tudo bem, vamos aí. Tipo, sei lá, meio Elon Musk, né? Que os caras falam do cara, você fala, bicho, o cara tirar uma grana, o cara é mega bilionário, o cara fala, não, agora eu vou fazer foguete. Cara... Pode dar tudo errado, pode explodir aquela merda, não foi pra lugar nenhum, o cara perdeu e o cara não tá nem aí. Você notou que assim, não é aqueles caras mais obcecados, que a gente tem aí vários grandes bilionários do mundo, que puta, o cara tá lá com o dinheiro investido e é só aplicação e é só não sei o que, é só na bolsa. Não tem um cara desse que o cara fala, não, eu tenho dinheiro, mas eu também tô afim de fazer outras coisas. E já que eu tenho dinheiro, eu vou investir, eu vou pôr. E você fala, um maluco desse pode quebrar amanhã, né? Então assim, eu acho que esse gancho do Disney é, porra, cara, é muito admirável de você falar. Um cara que ficou até o fim da vida, até o último dia de vida. O cara era um visionário, o cara realmente tinha uma coisa além. E até o último dia de vida, né? Você falar, o cara trabalhando em todos os filmes ali, atento. Tal. O último foi o Mowgli, né? Que ele não chegou a ver, né? Tipo, ele acompanhou todo o filme, deu as grandes sacadas, as grandes ideias para o filme acontecer, mas não viu o filme porque, obviamente, ele já tinha morrido. Mas assim, você vê que tá sempre ali, né? Mesmo o do Epicote, que os caras não fizeram o que ele queria que fizesse, mas o processo todo, conseguir a lei lá com o governador, conseguir todos os terrenos... Cara, tudo foi o cara, foi ele. Você sabe qual é o tamanho do Walt Disney World? Em terreno? Qual? São 2 Manhattans, cara. Tudo que eles têm. Cara. Uma cidade de São Francisco inteira. É o que eles têm. Tudo é deles. Então, assim, cara, é muita coisa. Ali é muito grande. Tudo que a gente vê ali já é enorme. Você para pra pensar que tem o dobro daquilo. É, porque tem a parte que a gente não vê. Exato. Você fala assim, meu, tudo que você tá vendo de hotel, de parques, de parque aquático, cara, eles ainda têm mais o dobro de terreno para fazer mais coisas. Então, assim, os caras são gigantescos, gigantescos. Por isso que quando a galera fala, o filme não sei o quê, não teve bilheteria, a Disney tá quebrando, eu falo, da onde você tirou isso, cara? Da onde você tirou isso? Você fala assim, cara, o cara pode ter um fiasco num filme aqui, mas tem um sucesso no outro ali, e os parques, é o que a gente acabou de falar, estão bombando. Bombando. A galera não vai comprar o bonequinho, sei lá, do Wish, que o filme é ruim demais, mas vai continuar comprando o Toy Story, cara. Vai continuar comprando a mochila do Mickey, vai continuar sonhando em ir pra lá. Então, assim, é dinheiro infinito, cara. Não tem como acabar. Você fala assim, puta, meu, eles podem fazer mais 280 filmes equivocados, vamos dizer assim, que de repente não vão dar bilheteria, não vão dar nada, vão ser um fiasco, porque os caras não vão continuar ricos, cara.
Você não vai quebrar essa empresa. Eu vejo às vezes esses vídeos, a galera falando, eu dou risada. Eu falo, meu, de onde os caras tiram isso? Não, a Disney está quebrando. Depois desse filme, agora, com certeza ela vai quebrar. É tipo a Globo, né? O cara, a Globo vai quebrar amanhã. Fala, vai. Senta e espera, aí vai quebrar, cara. Os caras faturam bilhões líquido por ano. Claro, e é gigante. Você pode diminuir. Você não vai quebrar. Você pode falar, pô, beleza. A Disney, a única chance de quebrar que teve, Anísio, foi no final da década de 70, comecinho de 80, que os caras literalmente estavam quebrando. Ali é verdade. Foi o único momento da Disney, nem a Disney esconde mais isso. Porque, cara, tava tudo muito ruim, o parque não tava vingando, a animação tava um fiasco, o núcleo de animação foi meio que escanteado lá, jogaram para um lado, e filme também não tava dando nada certo. Os caras só estavam errando, cara. Até que surgiu um sujeito, né, o Howard Ashman, que salvou a Disney. Pequena Sereia. Pequena Sereia. O cara que é a época da Renascença, né, que eles chamam, a Era de Ouro. Sim. Depois tem a fase da guerra, depois tem, tipo, não sei nem que nome dá, porque a Disney tava aqui, a Era da Falência, e aí a Era da Renascença, que foi graças a esse sujeito. Alan Menken, né? Com as músicas. Com as músicas, então, era parceiro dele. Mas o cara mesmo era o Ashman, que você fala, puta, o cara era da Broadway, o nego foi lá e grudou ele, né? Quem grudou ele foi o Geffen, que é outro gênio, falou, puta, meu, traz esse cara pra cá, falou pro Eisner, traz ele, que eu acho que esse cara vai fazer a coisa dar certo. E foi o que aconteceu, né? Porque até então as animações, a gente sempre fala isso, né? Elas eram animações com uma história reta e com músicas dentro das histórias, mas não eram musicais. Nenhum musical. Pinóquio não é musical, Branca de Neve não é musical. Nenhum é musical. Eram filmes com música. Ele entrou com a ela do musical, né, cara? Musical. Sim. Aí já emendou de cara ali, você tem a Pequena Sereia, depois já vem a Bela e a Fera, depois já vem o Aladdin, depois já veio o Rei Leão. Cara... Rei Leão, pra mim, bicho, não, tá em top 10 dos maiores filmes do mundo, assim. Mas pra todo mundo, cara. Muito eu acho foda. que Rei Leão, assim, Rei Leão é ponto comum. Assim, acho que não tem um cara que fala, cara, espetáculo, tudo ali funciona. É animação, né? Porque esse live action, pelo amor de Deus. Mas os live action, todos eu acho pé no saco, né, cara? Você fala, porque não tem sentido você fazer isso. Já fizeram da melhor forma. Não, e é de uma preguiça de você falar assim, cara... É muito preguiçoso, porque o filme tá aí, o filme existe. Pra que você tem que gastar uma fortuna e falar, não, eu quero fazer. E mesmo no Rei Leão, o charme do Rei Leão está exatamente nos personagens. Não, eles ficaram reais demais. O cara põe um cara real. Você que fala graça tem aquele leão magro ser o Mufasa? O Scar. Não, o Scar, né? Que você fala assim, pô, você tem o Jeremy Irons dublando o Scar, um personagem cheio de expressões. Aí o cara coloca um leão com uma cicatriz aqui. De verdade. Magrelo pra fazer a cena. Você fala, cara, é uma bobagem tremenda. É tão real que é chato. Não pode ser, não tem a fantasia. Não é? Fica exatamente chato. Eles querem, e mesmo de todos, fizeram da Moana, foi um fiasco. Da Moana não, perdão, da Mulan. Foi o pior, né? Fiascão. Mesmo da Pequena Sereia, que eles colocaram a Halle Berry lá pra fazer, já pra gerar polêmica, pra gerar discussão nas redes, pra gerar... E mesmo a menina sendo excelente, porque ela salva o filme, que só tem ela ali de boa mesmo. Você fala, cara, a maior atriz é exatamente a menina que faz a sereia. O filme é um pé no saco, cara, filme ruim, as músicas são ruins, tudo é chato, né? Então você fala, pra quê? Tipo, agora vai ter da Branca de Neve. Pra quê? Tipo assim... O melhor já foi feito. Já foi feito. E a comparação é inevitável. Inevitável, né? E assim, querem mudar, não, vai ter, e a menina vai ser... A Branca de Neve agora não tem mais príncipe, porque ela é empoderada, e os anões não podem ser mais anão, porque é ofensivo, então tem... Você vai, então não faz, cara. Deixa aquele lá que já rolou, já tá aí, já existe, já tem quase 100 anos, né? De 37. Então você fala assim, deixa aí, cara. Deixa esse filme acontecer, né? Então, assim, eu acho uma preguiça, de verdade, cara. Eu acho que teve um cara que mandou, acho que ele falou que a era do ouro, a era não sei o quê. Nós estamos vendo a era da reciclagem. Que é o que a Disney tá fazendo. Ela só tá reciclando. Reciclando, você fala assim, cara, não tem mais ninguém criativo. Não tem um cara lá dentro que fala, tive uma ideia genial. Vamos fazer um filme assim. Então o cara fala, hoje não funciona. Você fala, então precisa avisar eles aí que o Gato de Botas bombou esse novo. Precisa avisar eles aí que o Mario Bros explodiu na bilheteria. Ou seja, se tem uma galera criativa, atuante, com boas ideias, funciona. É que a Disney tá travada. Tá travada. Né? O Bob Iger tá com um pepino na mão e a gente fala, cara, a Disney sempre foi tipo a top em termos de criatividade. Cara, vocês estão hoje no... Sei lá. Tá num limbo ali. Mas eu tô dizendo, se tiver hoje, por exemplo, uma classificação, eu acho que a Disney não entra nem no quinto, entendeu? Entre os outros estúdios, você fala, cara, os estúdios estão muito mais criativos, muito mais ágeis. Certeza. Você fala, vocês ficaram focados em, vamos fazer Star Wars, vamos fazer não sei o quê. Cara, vocês estão esquecendo o principal, né?
o que fez a Disney mesmo, os estúdios Disney mesmo, vocês estão deixando morrer, né, cara? Vide esse Wish aí, que é o filme de 100 anos. Puta, cara, o filme mais insuportável da história da Disney. As crianças detestaram, os adultos detestaram. Eu tô curioso, acho que eu vou ter que ver, porque você está me deixando curioso. Veja, porque você vai falar, cara, ou você vai me xingar, depois vai mandar mensagem me xingando, ou você vai falar, puta, Maurício, você tem razão, cara. Cara, é muito chato, bicho. As músicas são chatas, a história é chata, a personagem é uma reciclagem de... Então você pega todas essas personagens novas, então você fala, vamos pegar um pouquinho da Moana, misturar um pouquinho com a personagem do Frozen. Cara, não tem vida. É um personagem sem vida. Nenhuma. Você vê e fala assim, o vilão, cara, totalmente patético. Aí você fala assim, bicho, vocês não têm vida. Vocês enterraram o estúdio Disney. O que ocorreu no final dos 70, começo dos 80, que o Ashman teve que salvar, é o que está acontecendo hoje. Se os caras não achar um Ashman aí, que o cara fala, bota um cara bom, chega de colocar a menininha que sai da faculdade com um discursinho político e que fez um filme na vida, um curta-metragem, e vocês dão pra mim num projeto milionário de sei lá, as Marvels. Mas o filme não deu certo. Pô, vocês botaram uma mulher que não tinha histórico, a mulher nunca fez nada. Como é que uma mulher que nunca dirigiu um filme nenhum na vida vai dirigir um filme com 100 milhões de dólares? Cara, o lance difícil. O diretor é tipo um general, o cara não é só o cara ter... Eu sou criativo. Não, irmão, você vai ter que tomar conta de tudo isso, vai ter que saber pra onde vai esse dinheiro. Aí você bota uma mulher que fez um filme que ela fala, quanto você gastou no filme que você fez? 30 mil. 100 milhões pra você fazer um novo. Cara, é óbvio que vai dar flop. É óbvio que vai dar flop, entendeu? Você não tá catando um cara veterano que fala, dá essa... Quanto tem aí? 100 pau? Deixa aí que a gente faz. Vídeo aí os avatar da vida, né? O cara fala, não, deixa aí. Quanto tem aí? Não, a gente faz e faz acontecer aí. Pode ficar sossegado aí. Então, assim, eu acho que os caras estão, você falou bem aí, no limbo, cara. Uma coisa que eu não sei quando que a Disney vai, sei lá, sair desse limbo assim e voltar a ser a Disney de antes, sabe? Você vai no parque e você fala, puta, bicho, você vai se amarrar lá no Mickey, no Pateta, não tem nada novo, cara. Não tem novo. A criançada tem que gostar dos personagens que já existem há 30 anos, há 50 anos, no caso do Mickey há quase 90. Não tem mais nada. Você olha e fala assim, puta, bicho, não tem nada interessante que você olha e fala assim, pô, esse personagem surgiu agora e a molecada pirou, gostou, é legal. Uma pena. Cara. Uma pena. Pô, Maurício, eu ficava conversando aqui contigo, cara, eu também. Mais 2 horas. Eu falo pelos cotovelos, desculpa aí. Não, que bom, cara. Que bom. O pior convidado que vem aqui não fala, que você tem que ficar... Meu tem que ser o contrário, né? Fala assim, não, tá bom, Maurício, cara, olha, entendemos. Sensacional o papo, cara. Também gostei muito, viu, cara? De verdade. Espero que a galera tenha curtido aí, porque mas com toda certeza. Eu gostei bastante. A gente precisa se encontrar mais, porque olha aqui, ó, eu fiz uma pauta aqui que, cara, não consegui chegar na metade. Puta, a gente faz a parte 2. Com certeza. Vamos dar um tempinho, a gente faz de novo. As dúvidas maiores você manda pelo WhatsApp. Maurício, me responde esse troço, que eu fiquei com curioso. Mas pode deixar que eu vou... Não, eu vou ler seu livro e a gente vai trocar figurinha. Pô, cara, fico muito... E vem cá, obrigado pelo presente. O Cal é meu também, né? Não, Cal não. Esse aí eu vou ficar devendo. Você tá louco? Esse é do coração. Quem me deu esse não me dá outro, cara. É verdade. Eu trouxe só pra homenagear o Walt Disney de um lado e o Cal por causa do seu papai. Isso é sacanagem, velho. Eu tento achar um e eu te compro um. Mas esse especialmente, quem me deu, se eu der pra alguém, vai ficar... Aliás, eu acho que a pessoa vai estar até assistindo. Vai ficar bem chato. Se você tivesse falado fora, tá vendo? Que coisa chata. O cara te botei numa situação, né? Uma situação delicada. Cara, colocar agora. É igual esses dias, eu fui fazer a rádio também. Acho que Transamérica. Legal pra caramba, aliás. Uma puta entrevista bacana. Aí o cara falou, pô, se a galera ligar, tal, não sei o quê, fazer as coisas, você vai dar um livro pra eles? Eu falei, não. Eu falei, preciso vender o livro, pelo amor de Deus, né? Aí eu dei um, né? Eu falei, não, tudo bem, a gente pode sortear. Eu falei, mas se cada pessoa que ligar eu der, eu tô ferrado, né? Porra. Então eu falei, não, eu preciso vender, pelo amor de Deus. Já gente. É difícil vender livro. Já é difícil, aqui, foram 15 anos pra fazer essa belezura aí. Então assim, eu preciso vender. Aliás, falando nisso, só pra fechar, né? O livro você encontra em todas as livrarias. Amazon, Livraria da Vila, enfim, todas as livrarias. Mas para quem comprar pelo site da Zelig, que é editora Zelig, zelig.com.br, ganha um presente especial. Leva o livro autografado, obviamente, pelo autor, e um presente extra aí. Ganha um presentinho extra. Que não é o Cal Fredrickson, não, né? Que não é o Cal, mas é um negócio bem legal que vocês vão gostar bastante. Principalmente se for fã do Disney, vai gostar muito, entendeu? Então, assim, então a gente vai... Você tem esse presentinho. E para seguir, eu tenho informações Lobo_Mochileiro. Aí você tem também informações... Mas o livro eu posso levar, né? O livro é seu. O livro eu faço questão. O livro é um presente. Eu acho que você vai gostar muito e depois você vai me falar aí o que Obrigado. Você achou. Olha só, Maurício, a gente sempre encerra aqui o Nisológico, que é o nosso zoológico humano. Me diz uma coisa. Muito bom. Se você fosse um bicho, todo mundo se identifica com um bicho. Que bicho você seria? Se eu fosse um bicho, eu seria um lobo. Que, aliás, Sim, é o meu apelido. Lobo Mochileiro. O Lobo Mochileiro e a Toca do Lobo. O meu site, e a maioria das pessoas que me conhecem me chamam de Lobo. É um pergunta apelido. redundante, então. Então, então imita um lobo aí pra eu ver. Imitar o quê? Um lobo. Poxa, que ferrou, então.
Foi um lobo tímido esse? Pouquinho, mas tá bom, é um lobo. Puta, cara. Não, tá ótimo. Tá bom, né? A não ser que você queira... Podia tentar... Acho que melhor esse. Tá mais um cachorro que levou um chute nos bagos, cara. Não tá muito lobo, mas... É lobo, cachorro, tá tudo ali. Tá tudo ali. É canídeo, velho. Tá valendo. Obrigado, meu querido. Obrigado demais. Eu te agradeço, irmão. Obrigado mesmo. Grande conversa. Muito obrigado. Curti. E obrigado também você que aqui nos assistiu no nosso Nisológico. E apareça sempre aqui, tem sempre aqui uns bate-papos bem legais. E não se esqueça que aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima!